Olá, sejam todos bem-vindos a mais um No Ponto Podcast, o podcast que é feito e pensado com muito carinho para você. Eu sou Tânia. Eu sou a Vanessa. E nós vamos hoje falar sobre um assunto muito legal, mas antes, Vanessa, fala para eles. Antes eu vou pedir para todo mundo curtir, compartilhar, vai lá na nossa página, curte, compartilha o conteúdo, ativa o sininho, é muito importante pra gente, e siga a gente nas redes sociais, @nopontopodcast. Isso aí, para você ser avisado, né? Sempre que a gente postar alguma coisa ali, você já vai receber a notificação. É isso aí. Então, gente, olha, eu tô muito feliz e até um pouquinho emocionada, porque o programa de hoje é demais, tá? Eu vou dedicar esse programa hoje para todas as famílias que cuidam dos seus filhos com todo o amor e carinho que podem e que não podem, principalmente para aquelas famílias que precisam cuidar um pouquinho mais, né? Que tem uma criança ali que demanda um pouquinho mais de atenção, as chamadas crianças atípicas, não gosto muito desse termo, mas é como as pessoas têm falado. Mais especificamente, nós estamos falando hoje sobre o autismo, né? Mas tem muitos outros tipos de atipia, aí, vamos dizer. E o que eu tenho para dizer para vocês é assim, nós estamos em abril, que é o mês de conscientização do autismo. Então, por isso que nós escolhemos fazer esse programa aqui hoje, né? E aí a gente decidiu fazer esse programa e a gente chamou um casal que convive com o autismo, aí já faz muito tempo, né? Diariamente. 4 anos, que é a Letícia e o César. E eles vão falar um pouquinho da vivência deles, né? Da experiência que eles têm muito com certeza para passar pra gente. E olha, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, ó, hoje no mundo são em torno de 70 milhões de autistas, né? De acordo com a ONU. Me corrija se eu estiver errada, Letícia, na proporção aqui, mas se não me engano é 1 a cada 36 crianças, uma é autista. Então, assim, o autismo ele está entre a gente, né? Se o seu filho não é um autista, ele vai conviver com um autista em algum momento da vida dele. Então é de suma importância a gente saber sobre esse assunto. E vou dizer que para mim é mais especial ainda porque o meu filho também é autista, né? Então eu também estou mergulhada nesse universo e por isso que eu falei que é até emocionante para mim, porque eu também um dia quero chegar a ser tão engajada quanto a Letícia e o César, porque eles são super engajados, viu, gente? Verdade. Fazem de tudo. Obrigada, viu? Obrigada, Letícia, César, por aceitar nosso convite. E eu tenho certeza que vai ser um papo pra lá de especial hoje. Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite. Eu acho que é super especial, aliás, super importante falar sobre esse assunto que é tão especial e tá agora em pauta, né? Tá sendo muito falado, graças a Deus, porque antes não era falado, né? E agora a gente precisa de mais informação. E que bom que vocês estão dando essa oportunidade pra gente também. Nós é que agradecemos. Eu sempre falo para os nossos convidados aqui que vocês engrandecem o programa, né? Porque a gente dá o espaço, mas é vocês que estão trazendo a informação. Então, Letícia e César, conta pra gente como que é a história de vocês. Nossa, tem coisa pra falar, hein? Tem bastante coisa. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história, né? Mas, bom, a gente tá num momento, né? Tudo foi acontecendo e a gente não imaginava a proporção que tudo isso ia tomar, né? Enfim, eu sou a Letícia Cassiolari, eu sou publicitária, também trabalho com mídia e rede social, tenho uma banda, a gente tem uma banda junto, né? Nós somos músicos, Tânia já conhece de longa data, já cantamos juntas, inclusive. Várias coincidências aqui, né? Inclusive. Sim. Então, e agora se apresente, por favor. Senão eu não paro de falar, gente, então eu vou deixar ele falar um pouquinho também. Sou César Andrade, tá? Sou administrador, eu trabalho com uma empresa de petróleo, né? E pai de autista, sou autista, né? Tive diagnóstico de autismo também com 41 anos, né? E na verdade, assim, foi uma descoberta para fazer sentido na minha vida. Tudo fez sentido. Então, a gente vai contar um pouquinho como que foi isso, como foi o diagnóstico do Gabriel, né? E o meu ali, e como que a gente entrou de vez nesse mundo aí. E hoje, praticamente 90% do nosso tempo é falar sobre autismo, né? Mas é muita importância. E quando eu tava... Muita importância, né? Muito importante, desculpa. Falei que eu tô até empolgada. E quando eu estava procurando, né? Nós estávamos procurando uma pessoa para fazer a entrevista e eu falava, nossa, mas eu não queria trazer só assim um médico, um psicólogo, um terapeuta. Eu queria uma história de alguém, né? E aí, assim, uma vivência, porque para mostrar pra gente, a rotina, para mostrar a rotina, porque eu acho que é importante, né? A gente desmistificar toda a coisa e trazer a informação.
E aí eu conversei com a Letícia, que é TO, e ela falou assim, Tânia, chama a Letícia e o César. Nossa, você sabia que o César também foi diagnosticado? Eu falei, não, que legal. Pois é. Falei, então eu vou chamar porque eu acho muito importante mesmo, de verdade. Eu tô falando isso toda hora, mas é porque tá presente na nossa vida e a gente precisa desmistificar o assunto. E como vocês vivem isso, eu acho que muita gente pode se identificar, né? Porque é mais fácil você se reconhecer na palavra do outro, né? Com certeza. Então, de repente, você vai contar do seu diagnóstico e muitas pessoas vão pensar, falar, olha, então talvez eu esteja tratando aqui e deva procurar um outro profissional. Eu acho que isso vai ser muito, muito importante e válido. E é importante que vocês falaram, né, também. Nós não somos profissionais da saúde, nós somos pais de autista e temos essa vivência, né? Então, de repente, a visão é um pouquinho diferente, né? Sim. A gente tem ali aguçado alguns detalhes que a visão médica vem te dar, né? Toda a ciência. Sim. E a gente passa para vocês a informação com outro olhar, com o olhar de quem está ali dentro da família. Né? Isso, exato. E como é que foi? Vamos começar pelo Gabriel? Vamos. Como é que foi, então, o diagnóstico do Gabriel? Então, o Gabriel é o meu segundo filho, né? Eu já tenho nós já temos uma menina, a Júlia, que ela tem 9 aninhos, criança típica, nada demais, né? Na gravidez, tudo normal. E depois, o Gabriel, quantos aninhos? 5 anos, inclusive, fez dia 1º de abril, gente, um dia antes do dia 2 de abril, que é o dia da consciência do autismo, né? E olha que engraçado, porque ele ia nascer dia 2 de abril, sem a gente saber, viu? Ele ia nascer, tava marcado já, porque foi cesariano, tava marcado na data. E aí o médico adiantou o dia 1º, porque ele foi viajar dia 2, olha. Mas ele, olha só, mas a data do parto estava marcada para o dia 2 de abril, sem a gente saber de nada. Eu não sabia do abril azul, eu não sabia do dia 2 de... Entendi. Assim, são muitas coincidências, né? Não sabe. Então, a gente, né? Enfim, quando eu engravidei... Aliás, vamos voltar um pouquinho pra história, né? Tá. Quando a gente começou a ficar junto, ele me informou da condição dele. Que ele falou o seguinte, então, né? Até então, ele só havia me avisado que ele tinha TDAH e dislexia. Né? Isso, tive diagnóstico com 24, 25 anos, né? Então, foi bem tarde também, eu tomo medicação desde essa época. Eu avisei ela, falei, tem uns pinos fora aí. Não estranhe. Não estranhe que eu repito as coisas, que eu tenho dificuldade de entender as coisas. E, assim, eu dou um monte de bola fora, mas até então era do TDAH, que era o diagnóstico que eu tive, né? Eu passei por, assim, até especialista em São Paulo, eu morei um tempo em São Paulo, né? A gente já estava junto, né? Eu precisava de um médico lá, eu fui um especialista em TDAH lá, e ele não viu nada diferente além do TDAH. Isso é importante, assim, frisar, porque os médicos que dão um diagnóstico de autismo geralmente são especializados em autismo, né? O outro médico, às vezes, ele não consegue nem perceber os sinais, os traços e tudo mais. Passa totalmente despercebido. Então, eu passei por um bom tempo com um especialista em TDAH, assim, bem reconhecido, né? E ele não percebeu nenhum outro traço além do TDAH. E fez o tratamento regular que eu fiz. Foi ótimo, tal, né? Não tive problema nenhum. Mas passou, o autismo passou ali também. E isso lá na frente, claro que a gente teve o primeiro contato com o especialista, ele de primeira já percebeu. Então, quando a gente começou a ficar junto, eu avisei ela. Falei, tem coisa esquisita, tá? Não liga que é assim mesmo. Que a gente já se conhecia há mais de 20 anos, mas a gente começou a ficar junto depois, né? Também na época não dava, ela tinha 14 anos, então não dava. Deixa pra lá. Deixa pra lá, essa é outra história. Então, quando a gente começou a ficar junto, eu contei pra ela. Sim, e aí, assim, realmente tinha coisas ali que eu falava, poxa, né, um homem tão inteligente e tal, como que ele troca as palavras, troca letras e não sei o quê. Mas quando ele me explicou a questão do TDAH, da dislexia, eu falei, ok. Mas na convivência, eu sempre falo, né, gente, a questão da medicina. Uma coisa é você ir lá e ver o seu paciente uma vez e diagnosticar, tá? Outra é você conviver com ele e ver o que acontece no dia a dia, como é o comportamento daquela pessoa. Então, quando ele me falou do TDAH e da dislexia, eu sou muito curiosa, tá?
E, inclusive, eu já quis até estudar psicologia anos atrás, mas enfim, eu gosto muito do assunto psicologia e tudo mais. Então, eu vou atrás mesmo, eu vou ler. Quando ele me falou, o que eu fui fazer? Fui estudar sobre o assunto. Falei, não, se ele tá me falando que é diferente, que a gente pode ter algum problema, deixa eu ver como eu posso lidar melhor com isso, né? Com ele. Então, eu queria entender a situação pra gente ter uma relação saudável. Pra convivência ser legal, né? Falei assim, poxa, de repente isso pode atrapalhar, então deixa eu ver, né? Qual é que é isso aí? Comecei a ler, TDAH, dislexia, ok e tal. Muita coisa fazia realmente sentido do comportamento dele. Tudo que eu mandava mensagem, falava, vixe, aqui eu já sei o que tá acontecendo. Os sinais são parecidos? Não é que são parecidos, na verdade a gente foi saber depois. O TDAH é uma comorbidade do autismo, né? Mas até chegar lá, eu tratava e a gente se comunicava falando que era o TDAH dele. Entendeu? Eu entendi assim, né? E assim, a gente rolava até brincadeira na família. Nossa, que eu não tinha. Como que era mesmo? Vocês brincavam? Não, eu falo. Eu sempre falei, antes de saber do autismo. Primeiro que ele não tem filtro social. Ele não. Pensou, falou. Pensou, falou, não tem filtro, né? Aqui na boquinha, acabou. É uma coisa só, vai direto. Já vai. Já vai. Não tem aquela assim, vou pensar pra falar. Não, ele já sai falando. E das convenções sociais, eles brincavam comigo, né? E outra coisa que eu sempre brinquei. Só que a gente não sabia nada de autismo. Na época, a família já brincava comigo, né? Que eu não tinha muita. Sempre falei, o César, gente, olha, o César não. Olha, gente, não estranha. Tipo assim, as convenções sociais pra ele não existem. Brinquei, assim, mas de maneira lúdica mesmo, né? Na brincadeira e tudo mais. Virou piada. Acabou virando uma piada interna da família, assim. Todo mundo sem saber. Acostumado. Ok, beleza. E aí, nesses meus estudos, eu comecei a perceber que tinha coisa do comportamento dele que não se encaixavam com o TDAH, nem com dislexia. E eu comecei a falar isso pra ele. E olha só, isso antes de gravidez, tá? Antes de Gabriel, tudo isso. E eu começava a falar, ele tinha algum comportamento, ele falava assim, não, mas eu sou assim, é o TDAH. Eu falei, tem coisa a mais aqui. Eu já fui pesquisar. Sabe? Né? Não, é porque é a questão da convivência. Eu falei assim, eu sei que realmente tem essa parte aqui, a gente tá vendo, mas tem outros comportamentos seus que não batem, não se encaixam. E aí eu fiquei muito curiosa, mas enfim, quem era eu, né? Aí engravidei, né? A gente decidiu que nós íamos ter um filho e tal. E quando eu engravidei, muita gente me faz essa pergunta e é realmente verdade. Eu passei a observar muito desde o começo da gravidez, tomar muitos cuidados, porque eu sabia que o TDAH é genético e poderia passar para criança, né? Isso é normal, faz parte, né? Faz parte. Então, assim, eu já a minha gravidez, eu realmente fui estudando todos os meses, vendo, tá, tudo certinho, perfeito, minha saúde em dia, foi super tranquilo, eu trabalhei até o último mês, não tive problema nenhum. Último dia, quase. Me expulsaram da empresa, praticamente. Você esqueceu que você tem que parir? Foi tipo isso que eu disse. Ela foi na sexta-feira no médico, o médico falou assim, para que não dá mais. Não, eu tô bem, tô super bem. Chegou segunda-feira, ela, pelo amor de Deus, vai embora. Né? Nossa Senhora. Mas enfim, foi tudo ok na gravidez, eu tava tranquila. Tá bom, né? Não sei o que, vou passar a observar o meu filho. Obviamente, assim que ele nascer, a questão de olhar nos olhos, a questão da amamentação, se ele tá apegado a mim, se não tá. Gente, teve muita coisa. Eu falo que Deus escreve umas coisas na nossa vida que a gente não sabe explicar, né? E no caso do Gabriel foi muito assim, então não tinha como eu não reparar, porque eu já estava de olho por causa do TDAH e da dislexia dele, eu já estava reparando em tudo isso. E também é o meu segundo filho, então, querendo ou não, eu tinha um parâmetro. Eu tive minha primeira filha, né, observei todos esses traços e ele era o meu segundo, então já tinha coisas ali que, mesmo a gente falando, não pode comparar, tem coisas que a gente compara. Ela também tem alguma coisa? Você não. Falou não. A Júlia não, né? Criança típica, não tem autismo. Isso que você falou é bem legal da comparação, porque comigo, o que aconteceu? Nós não tínhamos comparação, eu só tenho um filho. Então, quem diagnosticou meu filho, diagnosticou não, mas quem percebeu que meu filho tinha alguma coisa ali que, olha, não tá normal isso aí, foi a minha mãe, porque a minha mãe é professora primária, né? Então ela começou a perceber, Tânia, não responde, Tânia, a gente conversa, ele não mantém a conversa. Tânia, eu falei, mas é porque ele é novinho. Não, porque ele tinha 3 anos, né? Ela falou, não tá normal isso aí. Ela falava, né?
Precisa. Só que ela não falava se ele tem alguma coisa, ela falava, você precisa observar, você precisa estimular. Eu falei, não, tá bom, vamos estimular. Mas depois a professora, né? A professora falou, Tânia, tá acontecendo isso. E eu agradeço ela até hoje, né? Ela, a escola, porque a gente sabe que o diagnóstico, quanto antes ele vem, né? Antes a gente já começa a tomar as medidas para a criança ser cada vez mais funcional. É né? precioso, né? Principalmente para criança autista, assim, né? De suma importância, né? Um dia a menos conta muito, sim, para eles de estimulação. Eles precisam disso muito, né? Então. Você falou se você prestava atenção na amamentação, então, eu prestava muita atenção nele, realmente, assim, os primeiros meses, recém-nascido, tudo ok, tudo normal, tudo tranquilo. E ele, gente, é importante falar isso, ele me olhava assim, ele interagia assim, dentro do seu tempinho de vida ali, de recém-nascido, ele interagia, eu tenho vídeos dele interagindo comigo, olhando, a gente chamando, brincando. Ele respondendo, atendendo, não sei o quê. Rindo, né? A gente brincando e rindo. Vendo TV, dando risadinha, assim, sorrindo, que eram coisas importantes. Um determinado momento que ele começou a gargalhar do nada, né? De madrugada, assim. Ele começou no bercinho dele. Ele dormia sozinho já no quarto. No bercinho dele ele começou a gargalhar. Madrugada da noite, tá? Gargalhar, e a gente foi lá ver o que aconteceu. Tá sonhando, né? Tava sonhando e dando muita risada. E a gente achou uma graça. Nossa, que bonitinho, né? Ele gargalhando, não sei o quê. Hoje, depois do diagnóstico, a gente sabe que é o riso sem motivo. Né? Isso não é normal. Não é. Mas a gente não sabia. A gente simplesmente a gente achou fofo. Pouca gente sabe, Exato. né? Por isso que eu achei importante. É verdade. É um detalhe. Mas não é normal. O riso sem motivo não é normal. Nenhuma questão emocional assim, né, observada sem ter um contexto, não é normal. Então a gente foi estudando e aprendendo aos poucos. Mas então, voltando lá atrás, mas passou batido também por mim, porque essa informação eu também não sabia naquele momento. Tá. A gente acha fofo, achamos fofo e vida que segue. E ele fez isso em outros momentos também, né? Em alguns outros a gente falava, ele gargalha do nada. A gente achou que era normal, assim. A gente achou que era do bebezinho. Não era. Mas enfim. Eu digo que foi lá por uns 10 meses, mais ou menos, né? 10, 11 meses. Gente, olha só, parece que alguém foi lá e puxou da tomada, assim, nas costas dele. Puxou. Ele desligou. Ele não te olhava mais. Ele não respondia mais. E aí, o que calhou? Exatamente, ele estava para fazer um aninho. Próximo de um ano. Pandemia. Todo mundo se fechou dentro de casa. Eu fui para home office, ele trabalhando fora, viajando, veio home office. Em alguns dias ainda ele chegou a viajar, mas já estava quase 80% home office, até todo mundo ficar aos 100% mesmo. Então, assim, a primeira coisa que nós pensamos foi essa situação. Tipo, todo mundo se trancou em casa, mudou alguma coisinha lá, e tipo assim, a criança, né, tá absorvendo isso daí, e aí? Ele não via mais a televisão, ele ficava literalmente no mundinho dele. Assim, quietinho ali, paradinho, né? Você lembra? Parado, não respondia nada. Não respondia mais nada, a gente chamava, nada. A gente chegou a fazer uns testes meio absurdos, mas... mas era o que tinha que fazer. E a gente tava desesperado, sabe? A gente chegou a bater panela perto no quarto, assim, ó. Nem liga. Traz ele, Gabriel! Nada. Aí vem um monte de coisa na cabeça, né? Será que tá acontecendo? A primeira coisa que eu pensei foi isso. Nossa, eu tô trabalhando home office o dia inteiro, não tô dando atenção pro meu filho. Ele tá só no berço vendo TV, pronto. A primeira coisa que a gente faz já é se culpar, né? Se culpar. Mas é lógico, a primeira coisa que nós pensamos. Não é? Foi, eu falei assim, o que a gente tá fazendo? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que e aquele desespero que a gente precisava... Gente, vocês lembram muito bem a pandemia, né? Sim. Meu Deus. O caos que foi aquilo, porque a minha filha estava tendo aulas online. De um lado, eu tendo que trabalhar com reuniões o dia inteiro online. Ele também com reuniões o dia inteiro. E aí, assim, Gabriel ficava no berço, porque ele era ainda um recém-nascido, não tinha um ano. Ficava no berço, vendo TV, isso aqui, e a gente tava naquela situação horrível. Detalhe, não podia chamar ninguém pra ajudar. Não podia, exatamente. Né? Porque eu tava na mesma situação na época, então eu não podia falar pra minha mãe, vem aqui, não fica com meu filho, porque eu falava, não, porque daí eu tava trabalhando, né? Não, eu falava, se eu trouxer alguma coisa, minha mãe pega, minha mãe é grupo de risco, então não pode. Não podia fazer nada. Foram muitos detalhes caóticos mesmo, né? E assim, assustadores, porque a gente não sabia o que fazer, né?
Até que a gente falou, não, nós vamos ter que levar ele, ver se de repente tá com algum probleminha de ouvido, aconteceu alguma coisa. Mas assim, ó, a gente já tinha feito todos os testes antes. Fez, logo pacote de bolacha. Fizemos tudo. Um dos testes que a gente fez, isso dentro de casa, né, naquele período ali desesperador, falei assim, bom, ele não ouviu a panela, não ouviu eu chamar, mas assim, nem cogitou, tá? Parecia que não existia mesmo ninguém ali no quarto. Falei, vamos fazer o teste do alimento. O Gabriel, quem conhece o Gabriel sabe que ele adora comida. Uhum. Pegamos um pacote de bolacha, ele pegou escondido, eu assim atrás, eu escondi, fez assim. Na hora, ele tava aqui, ele fez assim. Olho. Falei, bom, o problema de audição já não é. Não é o ouvido. Ele olha também, porque ele olhou. Ele virou, entendeu o interesse interessou dele. Era o interesse literalmente restrito. Ele deu atenção pro que ele queria. Para o que ele queria. Pode se esgoelar do meu lado, me chamar, não sei o que, eu não quero. Agora a bolacha. É meu interesse. Entendeu? Então isso foi uma das coisas assim, que a gente já ficou em vários sinais de alerta, né? Ainda nessa semana que tava tudo para fechar a pandemia, ele ainda voltou a fazer viagem a trabalho. E eu lembro bem desse dia. Esse dia foi muito marcante para mim, como mãe, assim. E nesse dia, ele saiu de viagem, então eu fiquei sozinha com as crianças em casa. Júlia lá tendo sua aula online e tudo mais. Eu trabalhando no meio de reuniões, mas ainda assim pesquisando o que podia ser, o que estava acontecendo. Meu filho faz isso, está acontecendo isso. Óbvio que eu cheguei no autismo. Não tem como fugir, né? Porque quando você começa a colocar... Eu vi tanto vídeo, tanta coisa o dia inteiro. Eu li tanto. Gente, eu fiz uma pequena faculdade num dia, assim, de tanta coisa que eu vi. Ele chegou em casa quase meia-noite, né? É que eu fiz um bate-volta, né? Fez um bate-volta. Fui de madrugada e voltei meia-noite. É verdade, fez um bate-volta aquele dia. Foi e voltou. E eu passei o dia estudando, né? A hora que ele chegou, eu nem falei oi pra ele, eu só falei assim, o Gabriel é autista. Foi assim mesmo. Foi exatamente assim. Oi, o Gabriel é autista. Não, eu nem falei oi. Falei, o Gabriel é autista. Assim, é coisa de mãe, né? Além da gente já ler tudo, assim, não tinha como negar, né? Aí ele, oi, o que você tá falando? O quê? Eu falei, vem cá. Vem cá, chega mais. Ó, vamos lá. Aí falei tudo que eu tinha lido, mostrei pra ele um monte de coisa, não sei o quê. E assim, gente, você tem lá, lógico que a gente sabe, né, até chegar a um diagnóstico mesmo, o tratamento multidisciplinar, quantas terapeutas, o neuropediatra que tem que passar, sabemos de tudo isso. Mas até ali, tudo, o Gabriel dava ali quase 100% de tudo do autismo. Então não tinha como falar não, sabe? Não tinha como eu fechar os olhos e não ir atrás do que estava acontecendo. É uma busca mesmo, né? A minha, eu não passei por isso que você passou meu filho não se fechou, mas também quando a gente começou, minha mãe falou, a professora começou a perceber, mas a gente estava em pandemia, então começava a aula, parava a aula, começava, né? E eu lembro que ele teve a primeira crise dele, assim, que ele teve umas 2, 3 vezes, assim, de chorar desesperadamente, né? E a gente... Mas não tem motivo, né, pra criança estar assim. E aí, eu lembro que hora que ele dormiu, eu cheguei na sala, meu marido também tava com um teste aberto. Assim, olha, eu puxei um teste aqui na internet. Não tem como, Senta aqui, vamos responder, porque eu já respondi e deu, assim... Ficou meio inconclusivo, então eu queria que você fizesse de novo. Eu falei, que teste? Então, porque é uma busca que a gente tem de tentar entender o que está acontecendo, né? Sim. Tem gente que critica esses testes, mas eu acho importante, porque você faz o teste ali, não é um diagnóstico, mas assim, te dá uma orientação. Mas você te chama atenção para assunto, pelo menos. Aí você vai atrás você teve a percepção, né? Sim. Aí te ajuda a procurar o profissional certo, né? Você faz o teste ali, deu mais ou menos, você falou, vou atrás do médico, vou ver o que é. Ajuda, né? Ajuda. E aí, quem que vocês procuraram? Então, a primeira pessoa que eu pensei foi a Letícia Croce. Foi ela mesma, que é TO. Ela maravilhosa. Maravilhosa. Lê, tá junto com o Gabriel desde cedo, viu nascer, tudo, né? A Lê realmente faz parte da minha vida. Em vários sentidos, a gente sabe, né, Lê? E, assim, foi a primeira que eu fui buscar. Falei, Lê, nós lá sentamos juntos, falamos do Gabriel, ela não conhecia, assim, ele pessoalmente, né? Ia fazer 1 ano. Contamos pra ela tudo que estava acontecendo e não sei o quê. E, óbvio, ela é super profissional, super delicada pra falar do assunto, assim.
E ela falou assim, olha, Lê, a gente não pode diagnosticar, né? Eu sou terapeuta ocupacional, ela explicou, mas eu aconselho vocês levarem um neuropediatra. Neuropediatra. Neuropediatra e tal. Aí ela explicou, ó, tem em Bauru essa pessoa, esse aqui, esse médico e tal, mas fiquem à vontade, o importante é vocês verem o quanto antes. Super profissional, além. A gente sabe, eu e ela como amigas, que ela já queria sabia falar no seu assim, coração, olha, mas sabe? né? Ela já tem a vivência, ela sabe, mas ela não pode, né? Nenhuma terapeuta pode diagnosticar, né? É sempre o neuropediatra, né? Enfim, primeiro nós passamos por uma neuro em Bauru, que não gostei muito de como ela abordou, porque a primeira coisa, vou falar duas coisas, tá? Uma muito importante que ela me disse, que foi muito boa, já eu falo. E a segunda foi que ela falou assim, eu não posso fechar o diagnóstico de autismo para essa criança, para ele, até os 4 anos. Nisso, como eu já tinha lido horrores sobre o assunto, eu já sabia que passar 4 anos sem eu ter um diagnóstico, sem ter certeza, vendo meu filho do jeito que né, o comportamento dele, falei assim, não é pra mim, tal, não sei o que, eu agradeci, a gente foi tal, mas eu não voltei mais nela. Porém, tem a coisa boa que ela me falou, falou pra gente, né? Ela falou assim que eu acho importante também a gente pensar um pouco sobre isso, a questão assim dos atrasos da criança. O que ela me disse me esclareceu muito, deixou mais fácil de entender. Uma coisa é assim, seu filho tem 8 meses agora. Aí eu falei assim, nossa, mas ele tem um atrasinho só de nada. O que é um atrasinho de nada para uma criança de 8 meses? Um atrasinho que pode estar durando aí o quê? 4 meses? Ele deveria estar fazendo isso lá com seus 4 meses? Pensa que isso na vida desse ser é 50%. A proporção, né? Então pensa o seguinte, e se fôssemos nós? Quer dizer que eu ia estar com uma cabeça de 20 anos? Com um atraso de 20 anos, eu 50%. já li bastante também. Certo. Então, assim, na hora, ela me deu esse insight muito fácil de entender. E aí, o que a gente realmente viu que era grave. Que não podia correr contra o tempo. E olha só que foi contraditório, né? Porque ela mesma falou isso e em seguida ela falou que não podia dar o diagnóstico até os 4 anos. Mas enfim, né? No fim deu certo. Deus sabe o que faz, mais uma vez. Mas recomendou terapia, Mas, importante óbvio, isso. Recomendou assim, terapia. ela sim, não posso Vamos negar. começar com as terapias. Ela falou assim, vai comecem o quanto antes. Realmente ela já indicou terapia ocupacional, TO, né? Fonoterapia, urgentemente também, porque ele não esboçava nada, nenhum som. E a psicóloga. Então, Gabriel, antes do diagnóstico, ele já estava sendo... já estava em terapia. Uma rede de multidisciplinar. Ele já estava em terapia, já antes já estava em terapia. Nesse tempo, né, o legal também aqui em Lençóis, como muita gente se conhece, a gente tem essa proximidade, graças a Deus, nossa, todas maravilhosas, então elas também se conversam, cada uma, estamos trabalhando isso com o Gabriel, todas trabalham a mesma coisa, então isso é muito legal, né, de acompanhar. E nesse momento, elas se reuniram para falar e indicar outro médico pra gente, porque a gente estava realmente insatisfeitos, né, com o médico que nós tínhamos passado. A gente tá preocupado, porque assim, a questão do diagnóstico não é só assim, a gente podia manter ele sem diagnóstico fazendo terapia. Ia funcionar. Só que a gente tem que pensar também na questão financeira. Se ele não tem o CID, o plano de saúde não cobre o tratamento. Então, você bancar 15, que nem o Gabriel faz 15 horas de terapia por semana. Quase 20, né? Então, você custear isso aí é muito pesado. Para qualquer família é pesado. É importante de se falar. Então, hoje em dia, a gente tem até umas conversas assim de médico que eu já li bastante, assim, de tirar o diagnóstico de autismo, né? Você falou, mas como assim tira o diagnóstico de autismo, né? Não, ele tem os traços lá, o médico já fala assim, põe para tratamento e vão ver o que acontece, ver a evolução da criança com o tratamento, né? E a criança vai se tratando e ele acompanha a evolução ali. Eles não esperam mais assim, deixa eu ter certeza se realmente ele é autista para depois dar. Não, a criança, independente do que ela tem, ela pode ser autista, ela pode ter algum atraso, ela pode ter
alguma outra neurodivergência e tal, mas ela precisa da terapia. Não importa o que é. Ela precisa ter essa intervenção. Então não importa o quanto antes. Então não importa. Se ele demorar 1 ano para dar o diagnóstico, ela tem que manter em terapia. E para manter em terapia, ela tem que ter um CID. Então você fica muito complicado. Aí entram os especialistas em TEA, que foi o caso do Dr. Plínio. Ele bate o olho na criança, né, com todos, e a gente levou os relatórios das terapeutas, tudo, a gente sai de lá já, tipo assim, com aquele conforto de ele falou, realmente, ele é autista e vocês têm que fazer isso. O papel te dá o caminho. O papel dos pais é esse. Então você sai com um certo conforto. Tem gente que vai no médico e sai lá triste, porque não, você sai. No nosso caso foi um conforto, que assim, realmente ele é autista. O especialista agora falou. Agora é ver o que a gente vai fazer. Exato. Agora ver o que a gente vai fazer. Então é importante você falar isso, assim, não dá para esperar 1, 2, 3 anos para ter um diagnóstico, assim, tanto na questão das terapias e na questão financeira dos pais também, né? Gente, é muito, muito caro. E muitas pessoas, se não tem o diagnóstico, não vão ter condições de manter os tratamentos, né? Não tem. Até se não tiver plano de saúde para conseguir pelo SUS também, Meu Deus, é bem difícil. Não dá. Precisa ter também. Precisa. Então, aí no caso, ele até falou, né, o Dr. Plínio, o Plínio Ferraz, é o médico do Gabriel, que diagnosticou ele, né? E assim, o Dr. Plínio com a gente também, a gente acabou tendo, né, são 4 anos já nessa convivência, já é íntimo nosso, né, não tem como. Mas desde o começo também, ele é extremamente profissional, mas ele olhou pra gente assim, a gente entrou na sala com o Gabriel, ele olhou 5 minutos, olhou pra mim, olhou pro César, ele só falou assim, né, vocês sabem, né? Daí a gente falou, a gente só olhou assim, sabendo. O que a gente faz? Foi mais ou menos ele falou assim, ok. Então, sim, o Gabriel é autista, tal, não sei o que, vamos ver. Agora vocês vão. Daí ele, igual o César comentou. Tudo que tem que fazer. Gente, é assustador? Mas nós aceitamos bem, lógico, porque a gente quer ver ele bem, quer ver ele evoluir e tudo mais. Mas falar que é fácil, não é. A gente aceitou de boa, ok, vamos fazer tal coisa, mas não é fácil. Mesmo porque um diagnóstico desse na família muda tudo, muda absolutamente tudo dentro da sua rotina, né? Como que você vai encaixar 20 horas semanais de terapia no seu filho, para o seu filho, com todos os seus afazeres, com o seu trabalho, com as suas, tudo, né? Lembrando, eu tenho outra filha. Como eu vou fazer com tudo isso? Ele viajava fora, eu trabalhava em outra cidade, eu voltei a morar aqui em Lençóis na gravidez do Gabriel, tá? Mas eu trabalhava em Bauru nesse momento, né? E a questão da pandemia ainda estava tava voltando. A gente ainda não sabia como é que ia ser tava o mundo, naquele né? pra lá e pra cá, sabe? E por um tempo a questão da pandemia, entre aspas, até me ajudou, porque eu fiz bastante tempo de home office, a empresa colaborou com essa parte, mas depois chegou um momento que não tinha mais como, né? E quando eles pediram para todo mundo retornar ao trabalho, eu falei, pronto, como que eu vou fazer? Trabalhando em Bauru, ele trabalhando fora, minha mãe obviamente sempre me ajudou muito, minha mãe, meu padrasto, minha irmã, que é a tia do Gabriel, todos eles, assim, graças a Deus. Até me emociono. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio que eu sei que muitas famílias não têm. Muitas mães conversam comigo e não tem absolutamente ninguém, sabe? Tem mãe que perde o marido, né? Não, não é todo pai que fica. As estatísticas disso são altíssimas, é mais de 70%. Vamos dizer assim, aquele pai que já não estava querendo assumir muito, né? Vê que o filho precisou ali, vai precisar de... Gente, isso é uma tristeza. E assim, o pai abandona a criança e a mulher, né? E a mulher, como ela trabalha? Pois é. Carregando aí, isso. Como é que faz? Como é que faz? Quem é que vai dar o suporte, né? É complicado. E você olha assim, é 70%. 70% dos pais de autistas abandonam a criança, né? É absurdo. É um negócio que não dá para acreditar. É alto mesmo. É muito alto. A gente, assim, eu e a Letícia junto, a família toda, assim, é uma operação de guerra. Operação de guerra. Isso com um monte de gente, graças a Deus com eles ajudando, ainda é muito difícil. Imagina uma mãe sozinha.
Um pai sozinho, vamos pensar também, né? No contrário. No contrário, que acontece, a gente sabe também, do mesmo jeito que tem os pais que ficam, graças a Deus, né? E as mães que vão, E é as menos, mães que é menos, É mas bem acontece, menos, mas menos. tem também, né? Isso, A gente tá falando sobre estatísticas, mas exato. tem. Mas, meu Deus do céu, é muito, muito difícil. Vocês que convivem com isso, existe a negação dos dois? Por exemplo, com a família, o pai e a mãe Tem. não aceitarem o Existe. diagnóstico? Existe. Então, não, meu filho não é. Isso é uma coisa que, assim, eu gosto de falar muito que eu sou autista, né? Por isso, tá? O que acontece? A pessoa olha a criança ali toda estereotipada e não conseguindo falar e fala, pô, meu, o que vai ser desse menino? Explica o que é estereótipo. Ah, tá. Os movimentos repetitivos, né? De braços, corpo e tudo mais, né? E acha assim, o que vai ser quando crescer e tal? Não, o que vai ser, eu tô aqui, sabe? Eu comecei a falar assim com clareza com 11 anos de idade, com 11, 12 anos. Eu falava de uma forma que minha mãe e meu pai me entendiam, mas meia dúzia de pessoas até essa idade. Então eu comecei a falar realmente assim com dicção, que as pessoas compreendiam na adolescência. Então assim, é importante saber, eu não tive os tratamentos e tudo mais, tá certo, eu sou classificado com nível 1, que era o antigo síndrome de Asperger, né? Mas eu poderia ter a vida mais fácil se tivesse os tratamentos, mas assim, não tenho o que reclamar, eu consigo ter uma vida normal, ter família, trabalhar e tudo mais. E essas crianças, assim, tendo o tratamento certo, adequado, elas vão ser adultos funcionais, vão ter uma vida normal, né? Vão dentro ali do possível, né? Então, é importante, assim, que a gente não... Quando o Gabriel teve o diagnóstico e eu ainda não tinha, a gente ficou que nem um doido procurando um autista adulto para saber como que era. Porque você não sabe. Entendi a busca de vocês. Você não sabe. Assim, Como você vai fala, ser quando ele crescer? Entendi. Pensar muita coisa. Porque é normal, quando a gente tem um filho, pensar no futuro dele, né? Certo. E quando ele crescer, quando ele casar, quando ele tiver filho. E quando vem um diagnóstico do autismo, lá atrás, no começo, né? Hoje em dia, óbvio que eu já não penso mais assim, mas lá atrás é aquele buraco negro, assim. Você fica sem chão, você fala, meu Deus, e tudo isso que eu planejei pro meu filho? Vai acontecer? E o dia que eu não tô mais aqui? E quando a gente não tiver... Eu acho que o maior medo de pais autistas é quando nós não estivermos mais aqui. E aí? Quem vai cuidar das nossas crianças? Né? Exato. Isso isso dói demais, porque é uma coisa que a gente pensa diariamente. Né? Então a luta é para eles se tornarem adultos funcionais. Que eles possam tomar conta de serem si mesmos. Adultos independentes. Né? Então, assim, e negar isso, quando vem um diagnóstico e você negar como pai e mãe, você está enterrando o futuro da criança. Porque assim, a criança precisa dessa quantidade maluca, né, de terapia, né? Precisa dessa correria agora. Não adianta daqui 10 anos você dar terapia para criança que não vai resolver mais nada. Já foi, passou. Essa parte já foi. Já foi. Da elasticidade. Neuroplasticidade. Do cérebro agora, né? Quando ele agora. As conexõezinhas têm que ser estimuladas todas agora. Então, assim, o que a gente fala sempre, né? A gente já deu palestra sobre isso. Eu falo também bastante isso no trabalho, né? Que é o seguinte, não tem esse negócio de se negar, tá ali, faça o melhor pro seu filho. Você não quer chamar de autismo, você quer chamar de qualquer outra coisa, chama do que você quiser, mas dê as terapias para eles, né? Dê a condição, dê a chance de se desenvolver. Mas tem muito pai que não quer, onde já se viu, meu filho não tem nada, tem. A gente vê isso com outras condições também, não só com autismo, claro. né? Às vezes uma pessoa que tem ali uma síndrome de Down, ou qualquer outro diagnóstico aí de neurodivergente, que se tivesse ali, né, um apoio, e aí a pessoa não pensa nessas coisas, às vezes ou por preconceito, ou por medo, né, por falta de informação, por medo do filho sofrer, ser julgado, a família, aquela vergonha. Aquilo assim que a gente bate, a hora, assim, tempo na verdade não é dinheiro, tempo é célebre, né? Você vai ganhar desenvolvimento agora, com a criança com 1, 2, 3, 4 anos, é agora que precisa. Então, a gente sempre, quando toca nesse assunto, que os pais negam, ou os pais levam num médico que não dá o diagnóstico, né? Fica protelando e tal, a gente sempre falava, não,
né, ó, a gente conhece o Dr. Plínio aqui, né? Tem Vai outros, lá. né? Tem outros. Vai lá, ele vai falar, não, ó, toma aqui, terapia, tem que fazer isso, fazer aquilo, e corre. Você tá brigando contra o tempo. E assim, o Gabriel é uma prova viva. Ele tava lá parecendo uma estátua lá, estático, hoje ele brinca, tira sarro, ele faz a gente de tonto. E É uma graça o Gabriel. É uma figura. Uma E assim, ele interage do jeito dele. Ele ainda não é verbal, né? Ele ainda não fala. Solta uma palavra aqui, outra ali, né? Mas ele brinca com a gente. Ele consegue ter... Você vê até o senso de humor dele, assim, né? Ele quer aprontar, ele esconde a gente. Ele tranca a gente no banheiro, tranca a gente no quarto. Pronto, tranca assim, né? Ele fecha, põe a gente lá e vai empurrando e fecha a porta e sai gargalhando. Sai dando risada. Então, assim, é uma interação isso dessa. Pra vocês é uma delícia, né? Porque imagina pra aquela criança que tava ali quietinha e de repente hoje ela tá ali, você vê ela interagindo com você, interagindo com os amigos, mas interagindo com a família. É resultado ali das terapias, né? Você lembra o nome de todo mundo? Eu vou falar o nome de todo mundo. Nossa, tem gente tem gente. E assim, é resultado do trabalho de todos os profissionais, né, que trabalham com ele. Assim, você vê que ele é outra criança. Então, quando você toca no assunto, pai e a mãe não querem o diagnóstico, fala, não faz isso, vem cá ver meu filho, deixa eu te contar uma historinha. Então ele tá assim hoje, ele tá interagindo, tá assim, porque a gente aceitou, não só aceitou, mas a gente fez o que tinha que ser feito. Sim. Eu até brinco, azar, não quer chamar de autismo, chama de banana. Mas eu tenho duas coisas pra te dizer sobre esse assunto, assim, eu tenho várias, mas assim, a primeira que eu gostei muito quando eu levei a primeira vez para a psicóloga, que é a Lucinéia Croce, que acompanha meu filho, e ela... É do Gabi também. Ótima também, um beijo, Lu, né, super carinhosa com as crianças, muito. Ela percebe, né... Nossa, ela é muito boa, muito rápida. Ela tem um carinho muito grande. Assim. E ela falou assim, não me importa do que a gente vai chamar. Né? A Letícia também falou isso. Fala mesmo. Então ela, pra mim, Tânia, olha, não interessa se ele tem autismo, se ele é, né, autista, se ele é TDAH, não importa, o que importa, assim, você vai me falar assim, quais são as dificuldades do Vitor? Nós vamos trabalhar em cima delas e ponto. Sim. Então nem precisa ficar falando, é isso, é aquilo, é aquele outro, né? Só que o trabalho que vocês fazem de desmistificar o assunto é muito importante, porque isso traz informação, né? E a segunda coisa que me marcou também foi quando a professora e a pedagoga da escola me chamaram, né, para fazer reunião e para falar. E ela, olha, a gente está sentindo que o Vitor acho que precisa passar por uma psicóloga, porque ele está tendo dificuldade assim, assado. E a gente, nossa, não, beleza, né? E a gente se sentindo agradecidos de receber aquela informação, porque eu falei, a gente só tinha ele de filho, não tinha como comparar, né? E eu lembro que no final da reunião elas olharam pra mim e falaram assim, desculpa, viu? Olha, não vai ficar chateada com a gente. E eu falei, a gente briga, né? Não me peça desculpas, eu sou eternamente grata, sabe? Se vocês não tiverem, que é a professora Ana Clara, né? A professorinha do Vitor, né? Eu sou grata a ela sabe disso, né? Porque ela e a Patrícia lá da escola, porque elas tomaram essa frente com ele e por causa disso, hoje ele tá super bem. Tá vendo? Né? Então, eu só tenho a agradecer. Mas me marcou a coisa, tipo, desculpa, viu, né? Então, porque acho que tem gente que não gosta de ouvir. Não gostam, brigam com as professoras quando elas vão falar alguma coisa. Imagina, é o contrário, né? As professoras estão ali com seu filho, quantas horas do dia? E que nem no nosso caso, trabalhando, às vezes, período integral. Mais horas do que a gente vê. Eles são elas que vão ver, né? Crianças. Elas já olham e falam assim, por que todas fazem isso, mas ele não faz? Né? Tá Será estranho, que é o tempo dele? O tempo dele. Né? Essa coisa, isso aí não existe. Os marcos, né, de desenvolvimento. Se a pessoa fala assim, se até tanto tempo não engatinhar, nem sei coisa, mas assim, tá errado, tem que ir atrás de ver. Depois, se não andar, tá errado, né? Não caiam nessa. É o tempo da criança, não caiam nessa. A gente aprendeu, gente. Não existe isso. O tempo da criança é 1, 2, 3 dias, uma semana de diferença. Passou disso, tá? É o que eu tô falando. Tem criança que passar com 9 meses, meu filho andou. A outra fala, o meu andou com 1 ano e pouquinho. Sim. Mas andou, sabe? Agora falando, não, mas meu filho tem 2 anos e não anda ainda. Exatamente. Não, tá errado, sabe? Tem alguma coisa que buscar, né? E a hora que o Gabriel até falou do andar, eu lembrei, o Gabriel, eu fiquei no desespero, hein? Porque ele demorou.
pra andar. Mas nisso a gente já estava em terapia. Então muita coisa já estava fazendo sentido. Só que por um momento eu pensei, falei, nossa, quer ver que ele não vai conseguir andar? Porque ele tava demorando muito. Chegou assim com 1 ano e 5 meses, 6 meses, quase 2 anos. Pra andar. Mas aí, em determinado momento ele levantou e saiu. Saiu correndo. Ótimo, né? Saiu correndo. Uai. Eu acho que ele tava escondendo, né? Tava Tô escondendo. E você sabe que às vezes a gente tem essa impressão, até na questão do falar dele, porque ele, às vezes a gente subestima a criança, sabe disso, né? Que a gente subestima os nossos próprios filhos, as crianças. Por quê? Não estar falando não significa que não estão entendendo, porque estão entendendo tudo o que vocês falam, tudo que a gente está fazendo, está falando deles, eles sabem que estamos falando deles. E assim, acaba que ficou cada vez mais nítido pro Gabriel isso, né? A gente vê que ele percebe tudo à volta dele, tudo. Porque às vezes ele pode não interagir naquele determinado momento que está acontecendo tal situação. Mas depois acontece alguma coisa que dá a entender que, olha só, ele entendeu o que a gente estava falando naquele momento, foi lá e fez. E pra gente ele estava ignorando. Mas não tá, o radar dele tá ligado o tempo todo. Ele só não está verbalizando, falando, né? Mas é engraçado, porque eu tenho a impressão que ele tá tudo ali na cabeça dele. Que em algum momento ele vai falar. Vai sair tudo pronto. Vai sim. Quando aperta, ele fala. Quando o negócio, quando o carro aperta, chama a mamãe. Chama a mamãe. Chama a mãe e os berros. Nanãe. E agora ele começou fala a não falar também, não. É um não bravo, né? O não é bem bravo, bem assim. bravo. Bem bravo. Essa semana, inclusive, que ele dormiu na casa da avó, da minha mãe. Minha mãe foi acordar ele, uma cena engraçada, foi acordar ele pra ir pra escola cedinho, ele tacou o travesseiro na cara dele, só fez assim, ó. Não. Ai, não, todo mundo bem gostoso aqui. Então ele se faz entender do jeito dele, mas é claro, né, a gente tá na expectativa pra que ele fale o quanto antes. Lógico, até por ele mesmo. Né? Pela comunicação. Acho que ele também quer, com né? certeza. Ele tem essa vontade e ainda não conseguiu. Mas que especial que é ver vocês assim, cuidando desse assunto e levando informação para as pessoas, sabe? É muito, muito legal mesmo. Eu não gosto, deixar bem claro, não gosto de romantizar o autismo, porque não é nada romântico, não é nada fácil. A gente realmente mata um leão por dia aí, mães e pais atípicos, porque, enfim, não sei nem se você sabe também, Tânia, tal, porque você me conhece há muitos anos, mas isso aqui a gente fala até na amizade. Mas eu deixei o meu emprego, CLT, né? De quase 15 anos em Bauru, para poder se dedicar integralmente pro Gabriel. Tenho as minhas outras coisas, abri uma loja e tudo mais, sou empreendedora, mas assim, o meu tempo segunda a sexta é Gabriel. E Júlia, né? Mas a Gabriel demanda muito tempo com as terapias e tal. E como que é a relação dele com a Júlia? É uma graça. A gente fiz até assim. Eles são grudados. Porque assim, a Ju, no começo, ela tinha muitos ciúmes. Porque, né? É uma demanda muito alta, como eu tô falando, Todo né? mundo fica em cima dele, é muita coisa, o Gabriel pra lá, pra Gabriel pra cá, é médico, é disso. E até ela entender que são terapias, que ele não tá indo brincar, mas ela via brinquedinho na terapeuta, na terapia ocupacional. Porque ela é uma criança também, né? Então ela tinha muitos ciúmes no começo, né? E a gente começou a tratar do assunto com ela, tanto que hoje em dia ela já sabe o que é o autismo. Hoje ela tem... sabe lidar, 9 anos. 9, então ela tinha 5. Uma criança, muito pequenininha, né? Pra entender. E ainda assim a Júlia é muito pra frente. Eu falo, ela ainda é muito pequenininha e ela já tá com essa maturidade. Eu achei engraçado, ela sabe tanto já do assunto, que chega a ser engraçado. Às vezes ela olha uma criança, ela já fala, mamãe, esse menino é autista. Porque olha só, ele faz assim, ela já analisa o olhar, né? Você tá fazendo igual o Gabriel, sabe? Então você tá me falando que assim, o meu sobrinho, o meu afilhado, filho do meu irmão, ele tem na classe dele uma criança que é autista, bem estereotipada, com bastante Stings. Mas como que chama? Stings. Isso. E meu filho começou a fazer também, né? Ele faz assim, o flap quando ele tá empolgado. Mas faz poucas vezes, assim, mas ele começou a fazer. E eu lembro que a primeira vez que meu sobrinho viu, daí ele falou assim, ô tia,
por que o Vitor faz assim, né? Daí eu falei assim pra ele, porque ele é autista. Falei, e quando ele faz isso pra se regular. Falei, quando ele tá muito empolgado e tal, daí ele fez assim pra mim. Ah, tá, entendi. Porque tem um amigo meu na escola que também faz assim, você não sei o que. Ah, já entendi. E pra ele, numa normalidade, assim, sabe? Foi só tipo assim, ó. Ah, tá, entendi. E ok. E ok. Então eu achei isso também muito assim, tipo, que legal. E como é importante, né? Legal, É porque convive, né? E convive, assim, já conhece essa diferença. Exatamente. E respeitar as diferenças. Olha, já reconheceu no amigo. Ah, olha, sou meu amigo. Ok, ele é autista. Tudo bem. É, legal. Né? E já entender, e não ficar, né? olha... o que no passado acontecia muito, né? Essa questão do preconceito que ainda existe e a gente tem que lutar contra. Né? Mas isso é uma situação muito legal de ver acontecendo, né? Eu vivo... A minha situação com o Vitor é diferente de vocês, porque assim, ele não é estereotipado. Ele não ele é de suporte 1 também. Então, ele... Como você, né? Então, ele não tem, assim... As pessoas que conhecem ele falam assim... Não é. Eu brinco, ele tá no limbo, que nem eu. Isso, ele é muito típico pra ser atípico e muito atípico pra ser típico. Ele então, fica no limbo ali. E daí a gente escuta de familiares, nossa, a gente escuta as pessoas assim, imagina, estão com coisa. Vocês estão com coisa. Agora hoje tudo né? Tudo é TDAH, e a gente tinha que falar para as pessoas, não, ele sabe? Ele é. Que você tá com essa ideia. Né? Antes não tinha. E as pessoas têm essa ideia assim, de que tem que ser daquela forma, sabe? E não sabem que a questão. Por isso que hoje se fala do espectro autista, né? Porque tem muitas nuances, né? Sobre, uma pode ser, como você mesmo falou, que seu filho, algumas coisas ele tem, mas outras coisas ele não tem. Exato. Ele fazia contato visual, se você conversar com meu filho, ele fala, né? Ele fala, ele interage até demais, entendeu? Socialmente, ele gosta das pessoas, ele é festeiro. Então a pessoa olha pra ele, ele faz contato visual, tem outras, né? Dificuldades, outras questões que a gente precisa tratar que podem atrapalhar, né? Exatamente. Que atrapalham, inclusive. Então, por mais as pessoas olham e falam, não, ele não é. Mas é porque as pessoas ainda têm na cabeça o que eu confesso que eu mesma tinha anos atrás, do autista nível 3, gravíssimo, que é aquele que realmente só fica assim fechado, bate a cabeça na parede, não sei o quê. Eu também tinha esse machuca, se machuca. Né? E olha, o Gabriel se machuca. E se deixar, ele também bate a cabeça na parede. Então, só que com os tratamentos isso vai melhorando. E é por isso tão importante, gente. Então, o quanto antes você... quando vem alguma amiga mãe nova, né, de primeira viagem falar comigo, ai, Letícia, por quê? O que eu tenho que observar? Será que meu filho, minha filha... Eu falei assim, olha, qualquer dúvida, leva no especialista. Leva. Pode não ser nada realmente, mas leva. Aí ele vai te indicar o caminho. Né? Aí, o médico do meu filho é o Dr. Plínio também. E quando a gente foi a primeira vez, eu passei primeiro por uma psicóloga que falou pra mim, olha, ele é autista. E eu, né? Eu tava achando que ela ia falar que ele tinha TDAH, porque ele não parava quieto. Né? Que ficou eu e meu marido ali naquele, né? Cri, né? Porque, como eu falei, ele suporte não era tão típico assim, né? E quando a gente levou ele no Dr. Plínio, o Dr. Plínio já encontrou a gente na sala de espera, né, já foi buscar a gente ali na sala de espera, já falou, e aí, vem aqui conversar comigo, e o Vitor já falou, e aí, doctor, que ele gostava de falar inglês. Ele fala umas palavras bastante, ele adora inglês, né, então ele, e aí, doctor, não sei o que, já brincou com ele, vamos entrar, Vitor, vamos, ele levou ali pra... Você fica se escondendo. Ai, que eu sou muito alta. Parece tímida. Tá bom? Então, daí ele buscou a gente na sala de espera e falou, vem, Vitor, vamos lá. E ele conversou com o médico, ele falou, e eu percebi que o Dr. Plínio já tava ali, né? Aí fica só de olho. Eu com a Pascoal ali sentados, né? E ele conversando com o Vitor mexendo na impressora, e o Vitor, que ele é fissurado por máquina, né? Então já foi no computador, já foi na impressora, já foi não sei o que, conversando com ele. Ele falou, mãe, por que vocês trouxeram o Vitor aqui? Eu falei, a gente tá com esse diagnóstico de autismo, levei na psicóloga, comecei a vomitar toda aquela informação pra cima do método, dos relatórios, e ele fez assim pra mim, ele falou, calma, você vai chegando assim, jogando pra mim isso, calma, eu tô calmo. E ele olhava assim, ele olhava pro Vitor, olhava pra gente, e perguntava algumas coisas, e olhava, e ficou isso assim, uma meia hora, assim. Depois da meia hora ele fez assim,
olha, eu vou falar pra vocês, esse menino me enganou. Eu achei que ele não era, não, viu? Mas ele é, viu, mãe? Pode, é mesmo, viu? Ó, pode ter certeza. Direto, né? Direto, assim, né? Tem... E aí já começaram, né? Começamos também, já saímos de lá com a lista. A Mas cartilha do... então é por isso que eu digo assim, né? Que Uma direção, né, do que assim, fazer. não Importante. pode ir com essa ideia de que o autismo é assim, o autismo é assim. Tem algumas coisas, sim, a se observar, né? Tem uma Claro. tríade ali para observar. Mas é importante a gente desmistificar, trazer informação justamente para que mais pessoas diagnostiquem isso nos filhos, né? O quanto antes. Sim. O quanto antes, porque a gente precisa fazer com que eles se tornem adultos independentes, desenvolvidos e funcionais, né? Sim, Para eles mesmos, para o bem deles, né? Foi o Dr. Plínio que te diagnosticou? Foi. Ele Foi. percebeu? Conta a parte sua, né? É que foi assim, né? A gente levou o Gabriel lá tudo, e chegou uma hora, eu falei, eu vou lá, eu vou perguntar se ele atende adulto. Ele... Não, mas espera aí, né? Tem o meu detalhe, né? Lembra lá atrás que eu falava? Tá faltando Tem um mais passo. coisas. Tá aqui. faltando coisa, E aí, nesse meio de processo, tal, o Gabriel já estava diagnosticado, a gente naquele monte de terapia e tal, não sei o que, falei, viu? Olhei pra ele e falei assim, não tem como, o menino é seu Xerox. Igualzinho. Não é possível. Lembra que eu falava pra você? Lembra? Você tá lembrado daquela nossa conversa, que tem mais coisa aí? Vamos investigar direitinho, porque assim, se ele é uma cópia sua... E pior que é mesmo. Não Pior que é tem igual. como, né? Eu não sei o que eu fiz na gravidez, é só ele, viu? Nada, foi só um forno. Você gestou. E aí ele, nossa, será? E eu falei, pra mim, eu já tinha, tudo já tinha feito sentido pra mim. Tá, Tudo. entendi. Aí eu falei, não, então vamos ver com um especialista, né? Aí... E a gente foi no Dr. Plínio lá, não precisou falar nada. Ele olhou pra minha cara e falou, primeiro dia que você veio aqui, eu já percebi. Ele falou, Só pelo jeito de falar e de andar, né? Já percebi, pelo que você falou, eu falei, né, antes, né, que eu tinha diagnóstico de TDAH e tudo mais. Ele falou, não, já dava pra perceber tudo. E assim, ele deu o diagnóstico e pediu a confirmação, né? Pra fazer a confirmação com uma neuropsicóloga. Aí eu fui fazer a confirmação mais tarde e tal, aí ele confirmou realmente, né? E ele me encaminhou pro Dr. João, né? Porque o Plínio já não tá mais atendendo os adultos, né? Ele atendia... Na verdade, ele atendia só os pais, né? Ele atendia os pais das crianças, assim, quando precisava, né? Aí, hoje em dia, nem isso, mas ele tá atendendo. Ele atende, acho que no mesmo caso como foi o meu ali, ele dá o diagnóstico, pede avaliação, ali, né? Depois ele encaminha acho que aqui em Bauru ele encaminha para o Dr. João, né? E aí eu continuo o tratamento, né? Assim, na verdade, no meu caso não atrapalha tanto, né? É mais a medicação mesmo ali e assim, começou a fazer sentido muita coisa, né? E qual que é a especialidade aí que ele te encaminhou? É neuro. Dr. João, é neuro também. É neuro. É importante assim, a vida fez sentido, né? Porque eu me senti um ET que jogaram aqui e falaram, se vira com a humanidade, o problema é seu, você não vai entender ninguém vai te entender e tá tudo certo, né? Então, sempre eu tive isso, sempre tive dificuldade de entender muita coisa, entender piada, entender contexto social. Me afasto, às vezes me afasto das pessoas porque eu não tenho paciência também, né? Eu sempre, tipo... Eu deixo a pessoa falando. Deixa a pessoa As falando, sai convenções fora. sociais te incomodam, né? Ele não sabe lidar, não Entendi. sabe. Então, sabe aquela coisa de casal que a gente fala assim, atrás daquele chutinho assim, não é? Fica quieto, deixa eu quieto. Ele não sabe, fala, que amor? Mas por que você me cutucou? Então não existe, eu não posso fazer nada disso com ele. Ou dar aquele olharzinho, tipo, você entendeu? Dele, hã? Não. Ela tá piscando pra mim? Você tá piscando, mas tá com problema? Tá com alguma coisa. Ele não, eu já levei muitos foras, muitos. Já passei por muitos perrengues por causa desse tipo de situação. Então eu não faço mais, simplesmente acabou, eu não faço mais. Deixa lá. Então o tratamento é feito com terapias. É medicamento também ou não? Como você chegou no diagnóstico? Porque o Dr. Plínio encaminhou, você teve que fazer os testes. Eu tive que fazer então, eu fui fazer avaliação com uma neuropsicóloga, né? E assim, é uma avaliação extensa. Eu fiquei mais ou menos 3 meses, assim, indo toda semana lá. Ah, entendi. Respondendo os testes. São testes. Não foi um dia só. Não, foram vários meses, né? Ela levanta o histórico, entrevistou Letícia e tudo mais. Então, assim, ela levanta o histórico todo, né? De como que eu cheguei ali.
por que me encaminharam ali, como que foi a infância e tudo mais, né? Aí chamou, a Letícia foi também para falar como é que a convivência, as percepções dela, tudo. E aí sai um relatório ali, embasando ali, né, o que o médico observou, né? Não é ela que dá o diagnóstico, é o médico. Sim. Então, quando encaminha ali, ela vai ter aquele olhar, né? Vai fazer os testes voltados para confirmar ou não o diagnóstico. Aí depois dessa confirmação que aí sim você tem o CID, né? Você tem lá o diagnóstico por CID e tudo mais. Porque a gente brinca assim, né? Que o Dr. Plínio bate no olho, é autista, mas não é bem assim. Ele tem os relatórios, ele né? tem o olhar, né? Ele tem o olhar, mas você tem que fazer os testes. Ele tem que fazer os testes, que no caso de crianças, ele passa geralmente por neuro, por TO e por fono, né? É feita uma avaliação... psicóloga, desculpa. Ele tem todo um protocolo que ela segue, então é até interessante um dia se a Renata ou... Segue todo o DSM. As terapeutas conversaram sobre isso, que elas têm um protocolo certinho para avaliar, assim como para o adulto é totalmente diferente, né? Assim, para criança tem protocolos para avaliar autismo, para adulto não tem. Então, assim, ele é usado outros protocolos ali e tudo mais, que também chega no resultado que eles esperam. Então, assim, depois de tudo isso aí sim você tem o diagnóstico, né, do CID, validado, Daí você né? foi lá buscar, você falou... Foi uma questão de identificação, né? Isso foi muito legal identificação, quando ele tipo recebeu assim, realmente o diagnóstico, sabe? Fez sentido, as coisas fazem sentido, assim, total. Então, é importante... Já assim, não viu? Falando, eu não sou esquisito, né? Eu sou autista. tem nome esse treco, né? Eu não sou o cara estranho da vida inteira. Não, tem um nome. E assim, não vamos dizer assim, o que mudou? Eu me entendo, que nem eu tenho crises sensoriais, né? Tenho shutdown. Autista ou tem o Mitdown, tem o shutdown, ou tem os dois, né? Sim. As crianças, geralmente, a maior parte tem o Mitdown, que explode, chora e se bate, e ninguém entende, bate nas outras pessoas, morde. Gabriel morde, né? Muito. Fica nervoso. Marcado. Isso, ele arranha a gente. Pra gente que é mais leigo, assim, é uma crise de você, nervoso. quem não conhece vai achar que é uma birra, que a criança está numa muito forte, muito grande. Demais. Ele se machuca e machuca. Adultos também tem, tá? O Mitdown explode também. E tem o shutdown, que a pessoa implode, né? Eu tive a vida inteira o shutdown, eu implodo. Então, se eu tenho uma crise sensorial, eu vou num lugar que tem muito barulho, muita gente, muita luz, e muito movimento, calor e tudo mais, eu implodo, eu vou perdendo sentidos, tal, vou travando, vou ficando... Você trava, você fica parado. Fico meio... Eu não entendo o que as pessoas falam. Ele não entende o que está acontecendo. Tem dificuldade de falar. E por que é tão importante? Foi, pelo menos pra gente, até como casal, né? Pra eu também entender essa situação. Porque antes, o que acontecia? De repente ele entrava numa crise, um shutdown, e pra mim ele não estava curtindo aquilo lá. Nossa, a gente tava no jantar, eu falei, viu? Por que você tá com essa cara? Tá passando mal e ninguém sabia. E eu também tinha vergonha de falar. Realmente, ele não conseguia. Ele só, não, tudo bem. Não, só que não estava. Porque em um momento bem. Tá tudo bem. E... Não, vai desligando. Eu sinto. Você sente. Eu sinto, só que assim, eu tinha vergonha de falar, porque eu não sabia o que é aquilo, né? Entendi. Hoje eu sei. Hoje, se eu começar a me sentir mal, eu falo pra ela, preciso sair daqui. E daí você já entende. A gente já sabe. Olha a importância. Olha como de você se conhecer, conhecer, né? Exatamente. Assim, é só sair, sabe? Se eu sair num lugar aberto, você já sabe quieto, o que você precisa fazer para se regular. Né? E mesmo no caso do Mitdown, se a pessoa conseguir perceber antes e sair daquele ambiente, evitar ou sair, se bater. Ou chegar ou numa carga emocional, que carga emocional é difícil lidar, mas assim, quando é crise sensorial é mais fácil. Porque você vai sentindo que o negócio está desandando. No meu caso, eu percebo muito bem, porque não desliga de uma vez, ele vai desligando devagarzinho. Eu falo direito. Devagarzinho. Tem que falar que não sai. Então vai desligando. Então, assim, dá tempo de eu sair. Dá tempo de eu falar, eu preciso sair daqui, eu preciso ficar longe. E eu fico longe um tempo, eu consigo voltar para o ambiente depois. E aí as pessoas também que já te conhecem, já sabem, já entendem. Já entende, no momento deles. Sim, é muito importante saber, não tem problema. O que está acontecendo. E quando você teve esse diagnóstico, o diagnóstico de TDAH? Manteve. Então. Inclusive no relatório da foi psicopedagoga. Aí que a gente viu, né?
que era uma comorbidade. Entendi. Você é TDAH porque é autista. Aí a gente não sabe se veio por um ou por outro. Os filhos vêm demais porque é fresqueira. Vem demais. Mas assim, entendi, mas tem uma relação. Os estudos mostram que raramente o autismo vem sozinho. Então, muitas vezes o TDAH vem junto. Assim, a estatística é bem alta assim, do TDAH junto. Então, foi aí que a gente foi ligando os pontos. No relatório da confirmação do autismo, também veio a confirmação do TDAH ali também. Porque eu tinha um diagnóstico clínico, me mediquei a vida toda, né? O medicamento realmente ajuda, é importante falar. Ajuda demais. Ajuda demais. O TDAH, o meu filho tem, ele usa. Por isso que eu te perguntei da medicação. Porque ele usa a medicação e ajuda muito mesmo. E esse até é um outro assunto. Eu comecei a tomar medicamento para autismo agora, né? Depois do diagnóstico e tal. Mudou a vida. E assim, a dose que eu tomo é a dose menor que a do Gabriel hoje, né? Sim. É uma dose baixa, pequenininha, assim, já te ajuda. Me ajuda bem. E muitos pais têm, aí voltando para as crianças, né, tem muitos pais que têm preconceito contra remédio. Também outra coisa, o remédio ali para quem precisa, né? Se eu te der o remédio que eu tomo para TDAH, você tomar, você vai ficar loucaça, vai ficar doidaraça. Eu tomando, não acontece nada. A gente já fez o teste, tá? Eu já fiz o teste. Eu também já fiz. Eu ia perguntar, Letícia já tomou. Eu fiz também, porque quando ele receitou o remédio de deixa eu ver que é isso. Meu filho, eu pedi pro médico dele. Porque eu li tanto sobre, que eu queria saber como agir e tal. Daí ele falou assim pra mim, toma um, Vanessa. Sim. Você vê qual que é. Eu experimento todos os remédios. Toma um. Tipo, para de me encher o saco. Foi isso que ele quis dizer. Ele falou assim, toma um pra você ver. E a diferença que faz em mim e nele, né? Não, realmente, eu fiquei... Não, a pessoa eu achei que de verdade, eu fiz... Nossa, eu executei todas as minhas tarefas E pra ele, tipo, ele tomava 4 Ritalina no dia. Metade, o Gregório usa um que chama Venvance. Eu uso Venvance também. No começo era Ritalina. Que é muito... pra mim, eu tomei, achei sensacional. É que eu não posso tomar, porque eu não tenho... A gente não pode ficar tomando a pessoa fica doida. Não, seria maravilhoso, mas não pode. Mas não pode. Não, gente, tem muita gente tomando. De verdade, abrindo aqui um parênteses, tem muita gente tomando pra executar as tarefas, né? Não, eu tomei um só, porque eu tenho certeza que se a gente tomar sem precisar... Não, se você tomar sem precisar, você vai querer tomar todo dia. Não tomem. Causa insônia. Só se seu filho precisar. Eu fiquei acordada 3 dias. Causa insônia, dá um monte de problema. A boca muito seca, né? Você sentiu também? A boca muito seca. Eu assustei quando ele falou. A primeira vez que a gente foi na consulta do Vitor, ele falou... Eu falei, ele vai ter que tomar remédio? Ele olhou pra mim e fez assim... Calma, mãe. Eu vejo ele falando. Daí, né? Sempre foi um pé atrás, né? Com medicação. Eu sempre tive medo, mas não é preconceito, mas medo, assim. E aí eu tinha muito medo. Meu pensamento era: meu filho vai começar a tomar e nunca mais ele vai parar, né, de tomar remédio. E daí, na segunda consulta, ele falou assim: vamos entrar com a medicação? E eu, certeza, doutor Eli. Qual é o seu medo? Eu falei: eu tenho medo dele viciar, assim, né? Dele não conseguir depois tirar. Daí ele falou assim pra mim: então vamos combinar assim, ó. Você vai começar a dar a medicação pra ele. Se você achar que não tá sendo legal, você para. Então eu falei: só para? Ele falou: só para. No dia seguinte você não dá mais. Não tem problema? Não tem problema. Ele falou: só para. Que é a risperidona, né? A risperidona. Na hora que você vê o resultado. Aí realmente ajudou muito, né? E aí eu falei: nossa. Você sempre gostou da homeopatia, né? Eu adoro, eu sou super fã da homeopatia. Por isso que eu falei que você tem esse... Mas assim, ele me explicou, ele, né, desenhou pra mim ali, ele, né, eu falei: não, se é pro bem do meu filho, eu vou dar. Sim. Faz toda a diferença. O Venvance, o Gregório também não toma todos os dias. Ele toma nos dias, por exemplo, sábado, domingo. Ele falou que ele não precisa tomar, porque não vai na aula, não tem que desenvolver nenhum trabalho, só se precisar mesmo. E a dosagem é baixa. É baixa, né? É dentro do que ele precisa. Sim. Só experimentei viu, gente? Só pra ficar claro. Você é literal, César? Muito. Falar com você, tá chovendo canivete, você vai fazer. Não é tão assim. Mas sim. Tão assim.
Mas tem coisa que é difícil. Tipo, coisa que ela sempre tira sarro em mim. Metáfora pra você é um pouco... Não, Quando eu conheço, vai, assim, mas tem coisa que não dá certo. Que nem ela fala assim, me dá... pega esse copo e dá pra mim, né? Me dá, eu tenho que entregar na mão dela, né? Ele não sabe fazer isso, é um bom exemplo. Tipo assim, amor, me passa o copo. E eu tô aqui fazendo alguma outra coisa, tal, não sei o quê. Ele não consegue simplesmente fazer assim. Pra mim, isso, ao meu entender, eu já dei o copo pra ele, certo? Mas ele, o contrário, ele vira. Enquanto ela não pegar o Eu copo tô na minha aqui, mão, assim, não sei pô. E ele tá aqui. Ele não faz mais nada na vida dele enquanto eu não pegar o copinho da mão dele. Não, meu filho é assim também, agora você tá falando. Mas ela falou, me dá, é pra entregar, né? Nossa, quantas brigas nós já tivemos por causa disso? Porque assim, viu? É só deixar aqui. Só deixa aí dele. Mas não foi isso que você pediu. Não tem. Indireta, então, lê de jeito nenhum. Aquelas indiretas que a gente dá no marido. Mas não. Eu também já desisti. Já briguei sozinha, porque briguei sozinha várias vezes, porque ele não sabe nem do que eu tô falando. A hora que eu vou ver, eu já esqueci o que era a briga, do que eu tava nervosa. Eu já tinha esquecido, porque até eu explicar pra ele, já acabou. Já acabou. Ai, não era nada, não. Ai, deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu falei assim, ai, deixa. Meu filho, uma vez eu expliquei pra ele assim, ele olhou, lembra que eu falei, ele olhou uma chaminé, daí ele falou, mãe, a chaminé, você viu, filho, a chaminé, tá? Daí ele falou, olha lá, eu falei, é a fumaça, a chaminé, ele falou, olha, a fumaça, né? Era menorzinho, hoje ele tá quase com 5 anos, já ele tinha uns 4 anos, 3 aninhos, assim, fumaça, e aí, passou ele, né, guardou aquilo, a chaminé, a fumaça, e ele me pediu um brinquedinho dele. Ele falou, mãe, cadê meu carrinho e tal? E daí eu falei assim, ele já tinha pedido tantas vezes aquele carrinho pra mim e eu não sabia mais onde estava. Daí eu falei, filho, esse carrinho seu já virou fumaça. Eu falei, ele ficou olhando assim pra minha cara e daí ele falou assim pra mim, mãe, meu carrinho tá lá na chaminé? Só que ele falou um tempo depois, assim, sabe? Tipo, uma meia hora depois, que acho que ele ficou processando aquilo, né? E uma meia hora depois ele fez assim pra mim, mãe, mas o meu carrinho tá lá na chaminé? E eu fiz assim, oi? Já tinha até esquecido do... Eu falei pra ele falou assim, fumaça, mãe, virou fumaça. Eu, nossa, filho, não. Até a gente entender. Sim, mas ele é super literal também, meu filho. César é muito, assim. É difícil. Muito. Fora também que ele não percebe que ele repete muito o que ele tá falando, muitas e muitas vezes. Tipo, se ele fala uma frase, mas é exatamente igual, tá? Não é aquela coisa assim, não, já te falei, né? Não é isso. Ele repete a mesmíssima coisa com as mesmas palavras segundos depois. Entendi. Tá, algumas vezes. Você já falou. Aí fica assim. Falei, tá bom. Dá uns 3 segundos ele fala de novo. Aí o que acontece? Lá atrás, altas brigas, né? Falei, você tá tirando da minha cara? Você tá tirando da minha cara? Você tá tirando da minha cara comigo? O que foi? Por quê? Aí como é importante saber, né? Pra poder conviver. Meu Deus do céu. É umas coisas. Não tem expressão pra nada, né? Nem pra falar, né? Aí acontece cada uma que ela que aguenta. Mas... É o amor. É amor, é muito amor. Não, mas hoje em dia eu sei lidar com muito mais comportamentos seus, que antes realmente eu não entendia. Mas que eu falava lá atrás, lembrando. Tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí. Sim. E seletividade alimentar? O Gabriel tem? Você tem, César? Não. Não tem. Não tem também, né? Nem o Gabriel. Não. Você tem mais que eu. Eu falo que nesse caso eu sou muito mais... Eu sou a autista da casa, pensando na seletividade alimentar. Porque eu gosto de comer só a mesma coisa todo dia. O Heitor tem, né? O Heitor tem bastante. Sim. Agora o Gabriel, assim, ele tem as preferências dele. Igual, ele adora feijão. E não interessa se é café da manhã, se é à tarde, se é no almoço, no jantar. Se tiver feijão... Feijão puro. E é feijão puro mesmo. Ele toma assim como se fosse uma sopa. Feijão. O caldo do feijão, sabe? Tudo. Ou purê. Ele gosta muito também. Ele tem as preferências dele, sim. Mas comida é comida. Então, o que tiver no prato, ele come. Que bom, sabe? Meu filho já comeu a comida preferida dele é estrogonofe. Ele come estrogonofe dia sim, dia não. E ele já comeu de café da manhã esse estrogonofe. Ele teve uma fase de creme de milho. Também. Tem uma fase de creme de milho. Uma graça. Mas hoje mesmo ele me pediu creme de milho. Teve uma situação engraçada agora na Páscoa, né? Eu dei pra ele ama chocolate, ele ama doce. Você é criança, né? Ama chocolate mesmo, assim. E eu dei pra ele aquela língua de gato, chocolatinho. Só que nessa língua de gato, ela não era lisinha o chocolate puro. Ela tinha aquele granuladinho as coloridinho. bolinhas, sabe? Aquelas bolinhas coloridas, enfeitinho. enfeitinho. E quando eu
eu dei pra ele pegou, ele fez assim. Olhou. Ele põe na boca assim. Ele faz muito isso, sabe? Põe na boca. Assim. Ou a língua, ele vai com a língua. A língua não, o gato põe só assim. Você põe a boca assim pra ver. Ele ficou desconfiado, porque não era um chocolate puro do jeito que ele estava acostumado. Mas a gente estava no horário de ir pra terapia. Né? Ainda levei ele com um saquinho de chocolate, com a linha de gato. E cheguei e falei assim, olha, ele tá com esse chocolate na mão, mas eu acho que ele não vai comer, porque ele não tá gostando da texturinha do chocolate, né? Dessa novidade que tem ali. Daí ela falou assim, não, daqui que a gente vai trabalhar em cima disso, vamos ver qual era que é, né? Voltei depois, assim, que acabou a terapia, e não é que ele comeu? Mas aí elas contaram, né? Foi lá da clínica da Lucinéia. Da Lucinéia. Então elas pegaram o chocolate, falaram assim, então vamos comer o chocolatinho? Ele estava desconfiado realmente por causa da textura. E elas foram tiraram tudo. Primeiro chocolate elas tiraram inteirinho. Ele viu que estava sem nada, comeu inteiro. O segundo foi tirando. Na metade, naquela metade lisa que já estava sem nada, ele pegou e comeu. Na terceira ele estava vendo que estava demorando muito, ele pegou e comeu tudo. Vou dar isso aí logo. Aí ela não viu que não era nada. Ele percebeu que não era nada demais, ele já desistiu. Já eu falo que a paciência que a gente tem que ter, né? Eu lembro que você falou que o meltdown as pessoas confundem com a birra, né? E uma informação importante para pessoas que estão olhando às vezes, né? Que tem um pai ali lidando, né? Com uma situação de crise de uma criança autista. Que a gente não pode gritar. Aliás, não deve gritar com criança nenhuma, né? Mas com uma criança autista, o grito para uma criança autista é um tapa. Só pior. Né? Só pior. Então, as pessoas que ficam cobrando, né? Tipo assim, bate, grita. Não adianta. Dá um beliscão, vê se não dá. Não, é uma situação que realmente tem que conter, né? Tem que ter paciência, tem que esperar ou quando a gente regular. escuta, né? Tipo assim, mas você não vai fazer nada? Eu falei, minha filha, dá vontade de falar assim, se você conseguir fazer ele ficar quieto, você vai morar comigo, na minha casa. Eu juro. Gente, não é nada fácil. Sabe? Você acha que a gente quer ver as crianças esgoelando, se batendo, gritando, assim, mas não é assim. Vamos lá comigo. Então como, né? Então vem comigo. Então. Não, e assim, passa a crise pra ele, às vezes parece que não aconteceu nada. Ele começa a rir com você. Ele já me arranhou minha cara, arranhou meu olho, mordeu, de arrancar sangue de mesmo, machucar, ele machuca quando tá em crise, né? Aí passa a crise, dá 2 minutinhos, ele tá olhando, brincando comigo, rindo, gargalhando, feliz da vida. Você fala, meu Deus, parece que não né? Eu acho muito complicado também, eu, mãe de autista, né? Parece que a gente fica procurando o autismo na criança da gente, né? Não sei se você é assim. Então, às vezes é birra mesmo. Sim, né? Não é? E aí você fica assim, e agora? Será que é birra? Ou qualquer comportamento que ele tenha diferente, você fala... Eu, pelo menos, fico pensando assim, será que isso é por causa do autismo ou é porque é dele mesmo? Da criança, né? Da criança. E aí eu assisti aquele, acho que é Manuel Soares, que é um apresentador, ele tem 2 crianças, né? E ele tava falando exatamente disso, que a gente não pode esquecer que a criança é uma criança. Antes do autismo, ele é uma criança, né? Exatamente. Então, assim, a criança, lógico que vai ter um momento que ela vai fazer birra. Lógico, ele até postou esses dias o filho dele fazendo birra e imitando que ele estava tendo uma crise sensorial pro pai, né? Só que o pai falou assim, eu percebi que ele estava, né? E aí eu falei para ele assim, levanta, você tá conseguindo me escutar, não é bem assim e tal. E a menina deu a mão para ele, levantou assim, e ele falou assim, então tem hora que ele também vai fazer birra, né? E a gente tem que ter esse olhar. E daí ele falou assim, mas não esqueçam que antes do autismo vem a criança. Então, cheira o cangote do seu filho, brinca com ele, né? Não esquece do carinho, não esquece do contato, né? Porque isso é importante também, né? A gente não ficar procurando só o autismo. E isso me tocou, porque eu falei, nossa, eu fico muito assim com meu filho. Acontece, será que isso é porque ele é autista ou porque ele é assim mesmo, né? Só a birra. E isso ainda toma uma proporção ainda maior quando você tem outra criança junto, que é o meu caso. E aí a questão do parâmetro, que né? Com ela é assim, né? Então eu falo muito também dentro de casa, assim, a gente não pode tratar diferente um do outro. Os dois são crianças. A Júlia é uma criança, o Gabriel é uma criança. Porque isso vem antes de qualquer diagnóstico. Então eu trato igual. A gente faz o máximo para tratar igual. É claro que o Gabriel demanda cuidados especiais. Mas diferenciados, tá? Assim, né? Não no comportamento, assim, na maneira de educar. Na educação é a mesma coisa para os dois. Para os dois. Né?
Porque se ficar passando a mão na cabeça de um e no outro, não, por quê? Né? No caso da Ju, ela já tem os seus ciúmes ali de criança, que é super normal acontecer. A da irmã mais velha, que a irmã mais novinha também. Ele já é mais novo. Ele já demanda mais a Exato. atenção de vocês. Sim, sim. Então é todo um cuidado também que tem que ter pensando na outra criança junto, ali do convívio, né? E graças a Deus ela entende muito bem. Ela melhorou muito a questão dos ciúmes. Tem assim, o ciúminho dela. Tadinha, Mas hoje ela faz já parte. entende tudo que acontece, sabe? Compreensível. E ajuda a cuidar. Ela tem um amor pelo Gabriel que é impressionante, assim. Né? No aniversário deles, é muito pertinho um do outro. 10 dias de diferença um do outro só. E a gente fez a festa junto, dos dois. E, gente, a alegria no olhar dela, vendo ele participando do parabéns, que ele não fugiu, que ele ficou escutando, né? Que ele Foi emocionante. não quis fugir, não quis... E ela ficava cantando parabéns olhando pra ele, sendo que aquele era um momento dela, ela tava tão ansiosa com aquela festa pra ela, que assim, Mas vendo ela se deixou de lado. Ela se deixou totalmente de lado pra ver o irmão feliz. Que era o momento dela também, sabe? Foi tão Acho maravilhoso, porque acima de tudo vocês estão criando uma menina maravilhosa, ela né? é. Que vai ter esse Sim. olhar, né? Pra Ela tem um outras coração, não tenho o que falar, Júlia. Figurinha. É uma figura. Vocês já Figura. sofreram preconceito? Eu já, assim, mas eu sei lidar muito bem. Graças a Deus nunca foi nada muito explosivo, assim, muito, né? Porque eu também tenho um sangue quente. Um sangue italiano aqui. Mas, assim, nos momentos que eu sentia, eu consegui lidar bem, assim, eu já senti olhares, essa questão quando ele tá se batendo muito, gritando muito. Teve um dia desses, inclusive, semana passada, pouquinho tempo, poucos dias atrás. O Gabriel está com uma mania muito chata, realmente é muito complicado, difícil da gente tirar isso dele. Ele tá se debatendo muito no carro. Então, eu lembro que eu encontrei você uma vez, lembra? Que eu assustei. É Eu falei, verdade. o que aconteceu? É verdade. Você, não, ele É. tá com mania de bater no carro. Ele fica batendo na porta. E assim, assusta mesmo, né? Quem tá passando do lado assusta. Porque, e não é fraquinho, não é isso aqui. Ele é forte. De espirrar, assim, Como se ele quisesse parece sair, que vai né? quebrar um vidro. Né? E eu tenho Entendi. muito medo dele se machucar com isso. A gente fica, né? Então, é uma situação chata. Você chega nos lugares, ele tá se batendo ali, então, não sei o quê. E a gente chegou e foi bem no horário de saída de escola, horário bem adolescente, assim, pegou uma galera saindo, né? E um dos meninos gritou, ele olhou de fora assim, nossa, é sequestro! Eu me segurei. Sequestro seu. Quase que eu falei isso. Falei, você quer vir também? Não Porta-mala é gente, grande. Não falei. Eu tava com o carro grande. O porta-mala é grande, cabe todo mundo. Eu não vou descer do meu salto. Assim, ok, eu coloquei em mente o que eu mesmo prezo, né? Vamos levar informação para isso não acontecer. Exato. Né? Então eu não fiz nada. Não Respirou foi fácil, fundo. respirei fundo. Falei assim, não, eu espero. E até pensei, falei assim, olha, eu tenho vontade de palestrar nas escolas para adolescentes, para lidarem com isso, né? Para Acho saber. bacana. Eu juro que depois dessa situação eu pensei nisso. Falei assim, poxa, seria importante, né? Agora chegou o mês de abril, falado sobre isso. E como as pessoas precisam saber e entender, né? E ter essa empatia do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo com o próximo. Vocês acham que eu estou gostando de ver meu filho se bater no carro? Claro que não. De ver essa situação, de ver ele gritando, esperneando? A gente não gosta também. Tem uma campanha que está sendo feita assim, agora também a respeito disso, que é E se fosse seu filho? Exatamente. Né? Então, das mães, né, que estão acompanhando com criança, do que vai falar, de como vai explicar, né, para o filho, por que ele está se batendo? Por que né? E o que essa mãe vai falar, né? Então, tipo, toma cuidado, né, com o que você vai falar pro seu filho que está perguntando ali daquela criança, porque e se fosse seu filho, né? Você não gostaria de ser apontado, de escutar isso também. Eu fico pensando em situações assim sociais, sabe? Por exemplo, o Gabriel é convidado para festinha de aniversário, por exemplo, ele vai, as mães são bacanas. Nossa, eu ia falar sobre isso agora. Inclusive, eu queria aqui agradecer publicamente a todas as mães e os amiguinhos da escola do Gabriel, porque eles são todos uns amores e todos compreendem muito bem. E me mandam mensagem, falam assim, olha, ele quer que venha na minha festa, viu? Quer que o Gabriel vai vir, porque, nossa, ele quer muito, tá? Os amiguinhos realmente acolhem. Entendi. E o que é a educação, né? E você educando uma criança desde pequenininha, ela sabe conviver com as diferenças. Ele é diferente de mim, mas ele é meu amigo Mas também, é meu né? amigo do mesmo jeito. E eles
nossa, cantam vitória junto, assim, quando acontece alguma coisa diferente com o Gabi. Esses dias que agora ele começou a falar o sim, né? Então, se ele solta uma palavrinha, alguma coisinha diferente, todo mundo vibra, bate palma, não sei o quê. Então, eles são muito unidos mesmo, né? E eu vejo isso como a educação mesmo, né? Tanto escolar e familiar, né? Então, se isso não estiver andando junto, o preconceito aparece, né? Como está tudo ok, ele, graças a Deus, ele tem uma boa convivência. Que bom. Realmente as crianças são reflexo dos pais, né? As crianças são, com certeza. Nada com uma boa educação. Meu filho foi convidado recentemente, ele mudou de turminha, né? Então ele ficava no integral e agora ele vai só à tarde. Então ele tá com amiguinhos diferentes, né? E uma amiguinha da sala anterior, sabe, me entrou em contato comigo esses dias e falou: eu quero que o Vitor vá na minha festa. E eu falei: que legal, né? Porque a gente fica feliz, né? Porque eu tenho essa preocupação sempre, né? Claro. Tem essa preocupação de, será que ele vai ser excluído, né? Será que ele... né? Não, é normal, a gente se preocupa, né? Se preocupa. Normalmente, né, até com a Júlia, que né, é uma criança típica, normal, às vezes elas vêm falar alguma coisinha. Porque minha amiga falou isso pra mim. Eu já fico, ai meu Deus, como assim? Entendi. Né? Imagina com o Gabriel, a gente já, nossa, parece que a gente dói mais proteger, ainda, né? Porque acontece com todos, né? Acontece. Você, seu filho foi adolescente, agora já tá noção, mas... Ai, adolescência. Mas aí tem que ter um programa só pra falar Vanessa, sobre isso. Um problema de cada vez, calma lá. Mas já passou. Eu falava pra ele, que ele tava do lado escuro da força, e aí ele ia ver de novo. Então já tá voltando, graças a Deus. Quantos anos ele tá? Agora ele tá com 19. Tá voltando. Agora ele tá voltando, já tá na curva da volta. É isso aí já. mesmo. Começando faculdade. Até os 20 anos ali é meio complicado. Ali, né? Onde fica aqui, dos 13 até os 17. Nossa, que fase. Mas todos passam, né? Todos passam por alguma forma. Isso que você falou de chegar em casa e falar assim: ai, meu amigo fez isso, eu fiz aquilo. É que eu acho que é mais dolorido quando a criança, né, precisa de um cuidado especial e aí a família acho que sofre mais. Eu acho, né? Mas pai e mãe sofrem de qualquer jeito. De todo jeito. É aquilo que eu te falei no começo. A gente já começa a tentar achar uma forma de ser o culpado. É, né? lógico. Primeira coisa. O que eu fiz? O que eu fiz? Mas essa sua ideia de palestrar nas escolas, já tô falando, né, que é uma família engajada, já estão Não, eu já penso na mil causa, coisas. Tá certo. Que Deus mantenha vocês Bom, assim com esse falar propósito. mesmo sobre isso. Pra quê? Para os pais terem consciência e criarem adultos melhores. Não é? Porque a gente que tem que... A criança, ela não vem com preconceito, ela não sabe a cor da outra criança. Então, eu acho que se a gente agir naturalmente, aprender, porque a gente tem que estudar também. Porque, por exemplo, eu tenho quase 50 anos, tenho 47. Então, quando eu era criança, eu não lembro de ninguém conviver comigo, ter um diagnóstico de TDAH, autismo... Então, depressão, difícil, né? Então eram coisas que a gente não sabia conviver, nós não aprendemos. Então, hoje a gente tem que estudar, ouvir para poder ensinar para os nossos filhos como eles vão agir, né? Sim. E agir naturalmente para que eles também ajam. Porque o olhar dos pais é aquilo que você falou, né? A criança, se eu vejo, por exemplo, se eu estou com meu filho e vejo o seu sofrendo... Eu tenho que ter uma empatia, né? Um olhar para que o meu filho veja aquilo. Se eu comento com ele alguma coisa negativa, ele vai levar isso. Ele leva. Então, aquelas coisas, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, a né? gente tem que aprender para poder ensinar. Com certeza. É isso mesmo. E por isso que é maravilhoso ouvir vocês falando. Eu, por exemplo, não sabia metade das coisas, de como... Mas é normal, é o que eu falo, a gente mergulha, do diagnóstico adulto, né? É pouco falado, que é pouquíssimo, acho super importante. Eu acho que muita gente que vai nos assistir vai se identificar e talvez procure ajuda. Sim. Né? Tem muito caso de depressão, assim, com autistas adultos, né, que não tiveram o diagnóstico lá atrás. Principalmente mulheres, né? Mulheres o homem, assim, ele não consegue esconder tanto, né, as dificuldades e tal. Mas o homem, ele vai levando a vida, meio no tropeço e tudo mais. A mulher, ela tem uma certa
uma certa facilidade de fazer o masking, né? De se esconder, né? O masking é um processo de esconder os traços de autismo, esconder, sabe, a personalidade toda. Então a mulher tem uma certa facilidade de fazer isso. Só que chega num ponto da vida que isso acaba virando um veneno, né? Então você tem muito caso assim de pessoas com depressão e mal de saúde mental e tudo mal, e lá na frente tem um diagnóstico de autismo nível 1. Porque não foi lá atrás, não foi diagnosticado, foi levando uma vida, foi se escondendo, e lá na frente acabou estourando uma depressão ou alguma outra. Levou todo esse, não sei se é a palavra, o sofrimento mesmo, né? Você se cala, então você vai camuflando aquilo, né? Acontece, eu acho que acontece muito mesmo. E o que se vê hoje é muito disso, pessoas com depressão crônica, assim, geralmente mulheres, tá? Não sabe nem por quê. Nem sabe por quê, tendo o diagnóstico de autismo, no caso da Carol lá, né? Da menina lá do Instagram, que é famoso. Ou assim, ou pais, né? Geralmente pais que tinham diagnóstico ou de TDAH ou nenhum, sempre foi esquisito. E aí o filho teve o diagnóstico e também acabou se encontrando. Foi, sim. Acaba se reconheceu. Foi Que aconteceu né? aqui também no César. Então, assim, hoje se fala disso, hoje se tem adultos, você vê o próprio cinema, tudo mais, hoje tem várias histórias contando sobre autismo e tudo mais. Então todo mundo tem informação. Hoje não tem como você falar, nunca ouvi falar do assunto, né? Exato. Hoje que bom. É bom. É importante não romantizar, como a Letícia falou, né? A gente não ficar falando que é tudo lindo. Não é. Nessa semana agora a gente viu muitas histórias bonitas sobre o autismo, de pessoas autistas que deram certo, de superação, né? E o César tá aqui para provar que dá certo, né? Tá tudo bem, mas tem trabalho por trás dessa superação, né? E desse sucesso. Então, não romantizar, saber que tem pedras no caminho aí, né? E lutar também, por isso. As pessoas, quando virem mães, porque hoje a rede social dá voz das pessoas. Então, eu vejo muito as pessoas comentando assim, mas expõe a criança, mas expõe. Mas se aquela mãe não fala, talvez muitas nem saibam. É uma discussão que a gente teve, assim, lá atrás, assim. Será que é legal e tal? Mas aí a gente pensa outro lado, assim, se a gente não fala, se as pessoas não... Se eu não falo, por exemplo, a gente até fala do Gabriel, mas não falo que eu sou autista, né? Bom, você não tem dúvida como seu filho vai ser daqui quando for adulto? Exato, pode ser eu, pode ser alguém como eu. Então, a gente precisa falar, a gente precisa mostrar o que a gente precisa falar. O Gabriel teve um diagnóstico com 1 ano, porque a gente tinha a cabeça aberta, né? A gente ficou atento, a Letícia ficou atenta. A hora que eu acho que autismo, a gente chegou já no especialista no Plínio, ele olhou para nossa cara e falou, vocês já sabem, né? Por quê? Mas porque a gente estava aberto para isso, atento. E assim, o nosso problema não era o diagnóstico, era o que eu tenho que fazer. Sim. Então, o que a gente quer falar, que a gente quer mostrar para as pessoas, assim, o que deve ser feito. Esquece nome, esquece tudo, né? O que deve ser feito com a criança para ela crescer, para ela se desenvolver, né? A preocupação não é o pai, não é a mãe, o pai às vezes tem ego, né? Eu não vou ter um filho autista, não esquece. Pensa na criança, né? A criança, o que precisa ser feito para ela crescer e desenvolver? É isso que a gente quer falar, que a gente quer mostrar ao Gabriel, que às vezes a Letícia já colocou alguns vídeos assim, do Gabriel enfileirando o objeto, tendo as estereotipias e tudo mais. Aí ele falou, mas pra quê? Vai expor a criança? Não, porque você pode ter um sobrinho, você pode ter um vizinho, você pode ter um coleguinho. Você observou, você fazendo aquele comportamento, não digo nem seu filho, mas qualquer um. Que você possa chegar no pai e na mãe e falar, escuta, tem uma amiga minha que tem um filho autista, ele faz igual exatamente isso. Eu tô falando aqui, eu tô dando risada aqui. Vai ser aniversário do meu filho, né, mês que vem. E aí eu contratei um buffet lá, né? E a moça falou assim, qual vai ser o tema do aniversário dele? Eu falei, nossa, não sei. Daí ela falou assim, por quê, né? Eu vou te ajudar, o que ele gosta? Daí eu falei pra ela assim, máquina de lavar. Ela fez assim, ele gosta de máquina de lavar? Eu falei, ele gosta muito. Muito, não é pouco. Mas não é legal, eu acho que fazer uma festa de máquina de lavar. E a moça assim, acho que é bem bacana. É muito legal. Daí ela pensou um pouco, ela fez assim, eu tenho Relâmpago McQueen.
Eu falei, acho que esse serve. serve. Eu falei, mas eu já fiquei pensando, nossa, como é que eu vou fazer uma festa pra ele, né? Do que ele gosta realmente seria isso. Não, eu tive essa dificuldade, tanto que eu fiz a mesma festa pros dois. A Júlia escolheu o tema. Deixa com a Júlia. Eu tive essa sua irmã vai escolher. Ela vai escolher, tá Deixa bom, o tudo tema. certo. Vamos falar do festival? Vamos. Então, ó, nós falamos que é uma família engajada, né? E a Letícia e o César estão com esse projeto aqui, que é o Festival Rock Azul. Então, fala o que vai acontecer, gente, desse festival. Então, depois de tudo isso que vocês ouviram, a ideia partiu assim. Na verdade, o ano passado nós demos uma palestra falando sobre, né, a questão rotina familiar, pais autistas e tudo mais, essas questões, deixar o preconceito para trás. E desde então, eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha que eu deveria fazer alguma coisa em prol do autismo, né? Eu falo que eu sinto que foi tipo um chamado mesmo, né? Nesse período de um ano, eu deixei meu emprego, né? O meu emprego CLT, veja bem, porque eu trabalho mais hoje do que antes. Né? Só não bato o ponto lá na empresa, né? Mas as outras coisas, meu Deus do céu, não tem um segundo a mais aqui de tempo, né? Enfim, eu fiquei matutando alguma ideia, algum projeto, e nós somos músicos, né? Nós temos uma banda de rock, e eu falei, por que não? Isso tudo começou pequeno, tá? Por que não agora, no mês de abril, lá, pensei isso no final do ano, tá? Lá em dezembro, acho que lá no mês de abril eu vou marcar um show com a minha banda, e o que tiver de... não vamos ter cachê. Se não quero ter cachê, eu quero que seja alguma coisa revertida em prol do autismo. Falei com ele, legal, não sei o que, conversei com a banda, legal, não sei o que. Aí, né, como boa geminiana, minha cabeça não para. Não para um segundo. Aí eu falei, tá, mas pra chamar mais gente, né, eu não sei, acho que vou chamar mais banda. Enfim, né, conversei com amigos meus que eu soube da história também de casos de autismo na família. No caso, o primeiro que eu conversei foi o Euler Silva, o baterista da banda Calibrados, de Bauru, que a gente teve essa afinidade, né? Eu fui saber há super pouco tempo, no final do ano passado. Por causa do Gabriel também. Por causa do Gabriel, porque inclusive há tantos anos que a gente se conhece a banda, e não sabíamos do caso do filho dele. Né? E numa conversa de amigos, tal, não, meu filho é autista, o meu também, tal, não sei o quê. Falei com ele primeiro e ele super topou, não, vamos fazer. Beleza. Nisso eu lembrei também de um outro amigo aqui de Lençóis, do Fausto Milani, baterista também da banda LP Guns, tributo do Guns, né? Ele, nossa, ele dizia que legal, não, minha banda topa, a gente toca assim, vamos lá, vamos fazer, tal, não sei o que. Então, primeiro, eu falo assim, não é que eu criei um festival e fui atrás de ver bandas, porque a galera começou a me cobrar, né? Nossa, mas já escolheram as bandas, não me chamaram? Então, na verdade, gente, eu pensei ao contrário, tá? Eu pensei primeiro nas bandas e no show. A gente chamou as 3 bandas, né, que serão da gente, mais 2 que tinham a ver com autismo, né? No caso, tem pelo menos um integrante que tem um filho autista, né? Entendi. Um caso na família, né? E a ideia era fazer uma noite só, né? Sem cachê. O cachê nosso das bandas seria para pai, e a portaria a gente ia conversar com o bar. Libera a portaria também para doar para pai e tal, né? Dessa noite. Então era uma coisa pequena, não era... Aí a Letícia começou. Simples, né? A Letícia começou. Aí a Letícia deixou grande. Não, aí começou a matutar muita coisa na minha cabeça, né? Comecei a olhar e falei, não, pera. Aí eu já tendo as 3 bandas... Tá, agora eu vou conversar no bar. Vou conversar no espaço. Eu vou achar um local. O local. Mas que eu já sabia que o primeiro lugar, a primeira pessoa que eu pensei foi no Zenildo, lá do Vila Velha Pub. Fui falar com ele direto, assim, marquei uma reunião com ele. Ele, não, vai. Ele escutou, em 5 minutos, ele disse, não, então estamos dentro. Na hora ele topou. Foi super abraçou também o projeto. Ele disse, vamos sentar, escreve pra mim, como você tá pensando, mas eu já tô com você, e vamos fazer acontecer. Tá. Quando ele falou isso, ele me deu um aval, né? Ele, aí minha cabeça... Tem o espaço e as bandas. Eu disse, poxa, já tenho um edifício, né? Quer saber? Aí peguei, estruturei tudo, montei realmente um projeto, escrevi tudo que eu tava pensando. Falei assim, poxa, se tem música, se vai ter isso, inclusão... Vamos colocar informação? Aí nisso eu já pensei, vamos colocar, eu conheço muita gente, né, das terapeutas e tudo mais, muitos especialistas, vamos colocar também algumas mini palestras, nada muito longo, tá, porque serão, no fim das contas são 4 bandas, a 4ª banda, só um adendo, é o tributo ao Kid de Abelha, com a Nanda Guerri, né, que foi cedida pelo nosso apoiador PC Show.
Eu conversei com ele, também é um grande amigo, também ajuda a gente, né, com a banda, nos apoia. E aí ele, na hora, super topou também, quando eu falei da questão do projeto, ele falou assim, olha, então a nossa banda, a Tributo ao Kid Abelha também pode participar. Então eles encaixaram, fechou com chave de ouro, né? Então as 4 bandas. E aí com isso fechado, eu pensei então em trazer informação entre as trocas de banda, que sempre tem, né? Sim. Sai uma banda, entra outra banda, tem aquele tempinho para todo mundo se ajeitar e tudo mais. Vou colocar informação, pílulas de informação nesse tempo. Nada longo, tá? Então não se assustem, eu falo palestras, mas na verdade vão ser informações de 20 minutos no máximo, falando um pouquinho mesmo, informações rápidas sobre o autismo. Então vai ter o Marcos Mancanha falando sobre musicoterapia, vai ter a doutora Giovana Peleteiro falando sobre os direitos dos autistas, vai ter a gente falando da rotina familiar, da questão, né? E vai ter também a doutora Daniele Dias Bento, que é psicóloga clínica, falando também um pouquinho sobre o autismo. Então é um festival que vai ser dia 21 de abril, no Vila Velha Pub, aqui em Lençóis Paulista. É um festival que é o dia todo e é um evento familiar, tá? Então as crianças podem participar, porque, como eu estava falando aqui, nossa rotina familiar muda muito. E muitos pais deixam de curtir também a vida, né? Fica pensando e vidrados, pensando só na questão do autismo, só nesse assunto. Então lá você vai ter informação, entretenimento, música, sem preconceitos. E podendo levar suas crianças, seus filhos, Então, autistas legal, ou não muito bom. autistas, podem É levar. importante falar que o Vila Velha lá, ele é bem, quem não conhece, né? Importantíssimo, Ele tem um local fechado ali onde tem a banda, o bar e tudo mais, né? E tem um espaço externo bem grande. Então, se alguma criança se incomodar, alguém se incomodar, consegue ir para o espaço externo ali e ficar tudo bem, tá? Então não é um local pequeno, fechado. É grande, não é um bem bar grande, tem área externa, não vai ter barulho na área externa, né? Só o que vazar, né, do parte de dentro. Então dá para as crianças irem numa boa, vai ser bem, bem legal. Vai ser bem E gostoso. que horas Bem que vai inclusivo. começar? A partir das 14 horas até as 22 horas. Então, E as pessoas têm que adquirir um convite? Sim, o convite, toda essa portaria do convite é revertida à PAI. Qual que é o de valor? Lençóis Paulista. É R$15. Ah, um valor bem Sim, sim. simbólico. E claro, crianças até 12 anos e autistas adultos não pagam. Legal, muito E bom. onde as pessoas vão? Com você? Sim, Pra pode comprar falar lá diretamente no seu- comigo no site da loja, que é a Rock Chic Boutique. Tem também no próprio Vila Velha Pub, os meninos lá já têm o convite. Tem no salão da Estefânia Caçador. Tem junto com a Marcele Maganha, da Descomplicando, também tem. E na Escola Peixinho Feliz. Então no corte a gente vai deixar os arrobas. Isso. Tá bom? Pra Sim. vocês, aí vocês chamam as pessoas lá no direct. Sim, pode ir, já Ou no estamos próprio vendendo. Instagram da Lê também. Sim, né? também eu tô divulgando direto. Gente, alguém vier me falar que não sabe do festival. Aliás, já. tem um Instagram só do festival, Só né? do Rock festival. Azul, Festival Arroba- Rock Azul. Sigam lá, por favor, @Festival Rock Azul. Temos no Facebook, Instagram e TikTok também. Estamos presentes nas redes sociais. E já, por Lençóis Paulista, vocês vão ver correr muita publicidade, muito outdoor, cartaz, panfleto, vai ter de tudo. Então ninguém pode saber, pode falar pra mim que não sabe do festival. Vocês já viram que esse ano é um dia só. Mas depois, né? Não, olha só, é a Ano primeira... que vem já vai ser uma semana. Mas Já imagino Tomara. a Letícia planejando. vai ser o final de semana eu já estou todo. pensando já. Final de semana de um festival. Seu final de Festival semana todo Azul, do Lençóis festival. Paulista. Tomara a Deus, tomara a Deus. Tomara mesmo. A gente tá que brincando, vocês mas consigam tomara. levar muita informação, Sim, que é importante. Estaremos lá. Eu estarei lá. por favor, todos Quero convidados. muito. Meu filho vai adorar, ele gosta de música, eu vou levar. Vai ter espaço para as crianças também, vai ter brindes, acredito que sorteios. estarei aqui na cidade, então Dá uma estarei lá. passadinha. Ó, isso é outra coisa, não dá pra dar desculpa que, mas eu não tava lá na hora. É das 14 às 22 horas. Dá pra Você dar uma pode passadinha. entrar, sair, não tem problema nenhum. Exato, muito bom. Vai ser ótimo, Né? Vai perfeito. ser ótimo. Verdade. Gente, olha, mais alguma coisa? Já teria, né? A gente podia ficar aqui a noite toda, né? Conversando. sim. Pode, Tem Gu? assunto, né? Tudo bem? A gente pode ficar aqui? Ah, tudo bem. Tem muito então. assunto. Mas foi uma conversa muito boa, esclarecedora. Eu realmente acredito que muita gente vai se identificar e procurar ajuda, procurar profissionais certos. Se tiverem dúvida, podem conversar com vocês. Sim, Claro, esqueci né? de Porque falar às vezes sobre os isso. pais- Ah, fala, Lau. pode Ah, falar. ele usa, Ó. é verdade, ó. Deixa eu falar, o cordão de girassol, né? Começou a valer, acho que ano passado foi promulgada uma lei, né?
Então representa todo tipo de deficiência oculta. Não só autismo, né? Tem autismo, surdez, aquela doença de Crohn, né? Síndrome de Crohn, acho que chama, né? Do intestino. Então as pessoas são identificadas pelo girassol. Então é importante, assim, quem é autista, quem tem alguma deficiência oculta, usar. Eu uso no trabalho, normal, no questão de preconceito, meu trabalho não tem nenhum, não sou tratado diferente de nenhuma forma, né? Eu não tenho necessidade, assim, de passar em fila de especial, eu não tenho nenhum tipo de necessidade. Mas no trabalho eu uso, eu faço questão de usar para ter essa identificação, tá? Então achei legal falar. Então, legal. só retomando uma... já tem o direito adquirido a passar na fila? Tem, né? Tem. Por lei. Porque Por lei. eu vi um episódio uma vez no centro da Unimed, foi. E aí a moça estava esperando com o filho. E aí uma outra moça, porque nem ela tinha essa informação. E aí a outra moça que estava na fila falou, olha, você tem o direito de passar na frente. Sim, então você direito chega lá mesmo. e fala aqui. Então é bom saber os direitos também, Sim. né? Por Sim. isso é tão importante a palestra da advogada nesse certeza. sentido, né? A gente tem o cordão que identifica, né? Mas qualquer pessoa pode usar, né? Vamos dizer assim, mas tem o CIPTEA, que é a carteirinha de identificação de autista. Que é importante tirar. Tirar é né? importante. Tem estacionamento, né? Tem. Vagas em De shopping. shopping e tudo mais. São poucas ainda, São né? poucas. Poucos, mas São tem. poucas. Mas pelo menos tem. É legal. E tem a questão Quando eu vejo, eu acho de... muito legal. Eu também acho, porque é a necessidade de você sair mais rápido, Sim. né? Conseguir levar o seu filho pro carro, porque às vezes as pessoas não entendem o porquê As pessoas das confundem coisas, as coisas, dos né? direitos especiais, né? É por isso, gente. É só ver uma crise numa Veja criança. uma crise, você vai entender. É necessário, mas é muito legal É o legal. cordão. E é importante assim também, hoje em dia, né, a gente anda com o celular, andar com o laudo, né, da criança no celular, porque de repente você não tem a carteirinha e tudo mais, mas você tem um laudo ali de identificação, né? Se alguém questionar, né? Questionar alguma coisa. Ah, mas É é muito legal. legal. É uma informação nova pra mim, por exemplo, essa do girassol. Essa aqui Sabia? Eu sabia. Ah, você sabia? Eu sabia. Não sabia, gente. Não, mas Aprendi olha, hoje. a questão é essa, né? O intuito do programa, quando nós pensamos em fazer o programa, todos os programas, lógico, né, que a gente prepara aqui, a gente prepara com carinho e pensando sempre em informar, né, quem está assistindo. Mas foi o intuito da criação do podcast desde Sim, o começo, né? informar e aprender. A minha formação de jornalista, né? A Sou Vanessa publicitária. sempre foi publicitária também, comunicadora, eu ia falar, né? É. Então a gente sempre teve essa preocupação de informar, né? Então todos os programas a gente tem o mesmo carinho, o mesmo cuidado. Mas eu senti que esse trouxe muita informação. É muita informação que tem aqui hoje, gente. Então, repassem esse programa para quem vocês acham que precisa assistir, né? Se informem a respeito do autismo, mesmo que seja brevemente, mas por causa disso que a gente falou, né? São 70 milhões de pessoas no mundo. Se o seu filho não ele vai conviver com pessoas autistas na vida dele, né? Então, na escola, ou depois no trabalho, ou de repente se relacionar, né, com alguém autista. Então, vai estar presente na sua casa, ali um coleguinha de um amigo seu, então, de um coleguinha de um filho seu, né? Então, assim, se informem. É importante se informar, não ficar atrás de informação só ali do Instagram, não romantizar, é tudo isso que a gente falou hoje. Isso é muito importante. E, para finalizar, eu queria de novo parabenizar vocês, né? Não só pelo festival, mas pelo trabalho que vocês fazem, muito bonito mesmo, né? Eu, como mãe de autismo, acima de tudo, mãe, né? Eu acho que a Vanessa também tem esse mesmo sentimento. Então, como ser humano, né? Como pessoa que a gente quer ver mundo melhor, vamos dizer assim, né? Que pessoas nós estamos deixando para o mundo também, né? Então, o trabalho que vocês fazem, meus parabéns. Que Deus permita que vocês, olha... Ano que vem eu quero Festival Azul final de semana inteiro. Tomara. Amém. Muito obrigada, Contem gente. com a gente. Isso, se precisar, estaremos aí. Estaremos aí. Mais uma vez, a gente agradece a oportunidade de estar aqui hoje, estar falando sobre o assunto, né? Vamos repetir, é importante informação, quanto mais informação melhor, quanto mais adiante passar a informação certa, de qualidade, melhor para todo mundo, né? Vamos deixar um mundo Então, melhor para as pessoas. Obrigada, Letícia, obrigada, César. Nós podemos até repetir, falar sobre outros assuntos que ficaram, Com né, certeza. pendentes. Sim. Então, teria muito assunto ainda, mas para não ficar um podcast
muito extenso, né? E aí agora a gente já, você me mostrou um negócio, me veio um monte de perguntas que eu vou perguntar depois aqui. Eu vou contar depois para vocês. Mas é isso. Então, obrigada também pela audiência, vocês que assistem, curtam, compartilhem. É muito importante para nós aquele joinha lá. Importante também curtir a gente nas redes sociais, seguir o nosso Instagram, nosso Facebook. Se inscrever no canal. Isso, tudo muito importante para a gente continuar trazendo informação e convidados maravilhosos, né? Porque eles vão aceitando o convite, quanto mais relevante for o podcast, gente. É isso aí. Tem que Curte e deixar compartilha. Curte e compartilha. É isso. Obrigado, um beijo e fiquem com Deus. Até mais. Obrigada. Tchau.